Ah, gente, isto vai ser longo, não é? Vai ser bem longo. Vão buscar alguma coisa para comer ou alguma coisa para beber? Vamos ficar aqui bastante tempo, não é? Eu pedi na comunidade para darem a vossa opinião sobre como é que eu devia fazer este react e as pessoas disseram num vídeo inteiro, mesmo para comer o meu cu. Portanto, vamos lá para o React 300 do Salvatore React. Eu não sei se vocês sabiam isto. Este vídeo é o React 300, número 300 do Salvatore React. Por isso estamos aqui, um especial, não é mesmo, de quase 2 horas, entendendo o mistério do Cat Ghost. Golart. Vamos lá? Vamos lá. E como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui entendendo o mistério de Cat Ghost. Golart, mano, eu não faço ideia sobre o que é o vídeo, eu digo sempre isto, mas tenho de dizer mais uma vez, não faço ideia o que é Cat Ghost, não faço ideia se é um jogo, se é um site, se é... não faço ideia mesmo nada. 1 hora e 37 minutos é o que o vídeo tem e vamos estar aqui juntos, não é? Eu não sei se vou fazer tudo num dia, eu acho que sim, eu acho que vou estar aqui com vocês agora durante as próximas 2 horas, mas se acontecer alguma coisa eu faço um cortezinho, vocês nem notam, ok? O Golart tem ganho força aqui no Salvatore React e ainda bem porque precisamos de variedade de youtubers, não é? Não é só o Orochi, não é só o Michael, não é só o Luba, também o Selbit e o Golart têm ganho força ultimamente, o Gema tem ganho força também e isso é muito bom. Vamos lá começar então o especial 300, para mim é um especial, gente, especial 300 Salvatore React entendendo o mistério do Cat Ghost. Vamos lá? Vamos lá? Entendendo o mistério do Cat Ghost. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, play! Vamos lá. Então, isso aqui Vamos é lá uma mesmo. série que eu já venho acompanhando há um tempo, lá desde 2018, e eu decidi fazer um vídeo sobre todo esse mistério da internet, que eu quero que vocês saibam o que tá acontecendo. Seguinte, pega uma pipoca, porque o vídeo vai ser longo. Não vai ser um vídeo resolvendo tudo, Tenho porque aqui não o cafezinho. nada confirmado, só vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Tudo que eu falar vai ser uma teoria, e claro, suas teorias nos comentários, principalmente sobre o final, vão ser muito bem-vindas. Principalmente sobre o hoje final, vamos falar ok. muita coisa sobre Cat Ghost. Ok? Olá, Golart, tudo bem? Olá também para ti. O que é isto? Cat Ghost. Bom, Cat Ghost é uma série no YouTube que conta uma história em 3 episódios e mais 2 episódios de bônus. Só que cada episódio tem um joguinho pra gente jogar. Você baixa no seu computador e roda, que ajuda a gente a entender o que tá acontecendo aqui. E parece ser uma história bem simplesinha, com uma animação amigável, fofa, engraçadinha, mas tem muito mais coisa que você pensa escondido nisso aqui tudo. A gente não vai falar de tudo, porque tem muita parada, e também tem coisa que ainda não foi descoberta por ninguém, nem por mim. Vão ser tudo teorias, e eu quero que vocês ajudem também a criar teorias nos comentários aí, e eu prometo que você vai gostar, cara. Eu não quero falar nada, tá? Vamos começar do zero como alguém que nunca viu nada. Só peço que preste atenção em todos os mínimos detalhes, porque tudo pode indicar alguma coisa, até os que eu perdi. Enfim, vamos começar do começo. Ok, calma. Uma série no YouTube, é isso. Uma série de vídeos no YouTube, cada um com um joguinho para cada um jogar. Ok, vamos lá então. Vamos lá então, estou a ficar curioso. Episódio 1. Aniversário. Começou o episódio com a tela pegando fogo, ok, estranho. Estranho, muito estranho. Mas vamos continuar. Logo, os personagens são apresentados. Gideon, um ouriço, Elon, um gato, Oi. e Nara, um fantasma. E o Gideon tá fantasma? dormindo e elas estão tentando acordar ele. Look at him, sleeping like a baby. Yeah, like a fat little baby. Like a little fat, ugly baby. Like a Okay. fat, ugly little abandoned baby. Because What the the baby fuck? was so fat and ugly, no one would ever love him. Já começa assim? Gideon! Oh, jeez. Oh, awesome. It's you too. Já dá pra ver que o Gideon é um cara sério, de saco cheio da vida. Sim, Exatamente. Mas ok, mano. O que eles estão fazendo ali? What do you want? Rise and shine, birthday boy. It's time for a surprise. I'm sorry. I think you've made a mistake. It's not my birthday. Bom, elas querem ir pra um lugar chamado Party Country pra comemorar o aniversário do Gideon. Mas ele não liga, ele só quer dormir. Get Exato. dressed, 'cause we're going to party country. Party Wow. Just let Country! me finish my nap and I'll get right on that. Gideon, Okay. if you don't get up, we're gonna put a curse on you. Well, you've already put a curse on me. You've kept me from sleeping. Come on, Gideon. It's time. You What the fuck? You can't resist. Ok. Que porra mas é enfim, esta? depois disso, o Gideon fala, beleza, vamos lá então, né? E elas comemoram felizes, levam o Gideon pra fazer uma surpresa com um bolinho, e aparentemente ele tem 48 anos. Wow. O Gideon tem that 48? cake is, it looks fantastic.
Nara, that cake looks like it's seen better days. Do you have any idea how hard it is to make a cake without hands? A Nara fala que é Pois, difícil fazer bolo exatamente. sem as mãos, e a Elon fala que é complicado mesmo porque ela tem patas. Só que a fantasma solta algo bem interessante. Yeah, I miss having a body. Yeah, me too. Ok. Hã? Me too. I have no idea what you two are talking about. Shut up and eat your cake. Ok. Ok, teoria. Vamos começar, ainda só com 3 minutos de vídeo. Fantasma sentir falta de ter um corpo é normal porque é um fantasma. Agora, porque é que o gato, ou esta porra, disse que sentia falta de ter um corpo? Provavelmente porque está a possuir o gato? Provavelmente estas duas entidades são alguma coisa que está a tentar controlar a vida ali do ouriço, não sei, pelo menos é o que parece, porque o ouriço estava a não querer ir e elas começaram, vai, e ele foi. E agora a mesma coisa aconteceu com o bolo, ele olhou para o bolo e disse, o bolo está meio estranho, e ela começou a fazer aquele olhar e ele, tá bom. Com isso a gente pode assumir Portanto- que elas já foram humanas ou eram humanas antes, mas então o que tá Sim. acontecendo aqui, mano? Por que um é um gato e outro é uma fantasma? Exato. Será que todos aqui eram humanos antes e agora eles são... Bom, vamos continuar. Vamos lá. Depois eles finalmente chegam ao tal do Party Country, que na real é uma máquina de fliperama, e elas ficam insistindo para que o Gideon jogue o jogo. E depois de tudo ele finalmente aceita Pois, e ele começa aceita a jogar tudo. o jogo. Alright. Actually, I think I'm, getting the hang of this. Play the game, Gideon. Play the game. Outra vez o que eu I don't disse. know if you're looking in my direction, but, I am playing the game. Play. Play. Alright, stop. Play. Ok, isto está a ser muito estranho. I'm playing, thank you. Thank you for noticing. E simplesmente depois de um glitch na tela, várias imagens aparecendo, fica tudo escuro. Acabou? Ok, Foda-se. então o Gideon entra no jogo. Eita será que ele- porra, calma! Assustaste-me! Mano! Jogando o jogo, não sei. Tem uma ambientação meio esquisita, tipo uma floresta escura. Ele porra é caminha aquela? e acha um esqueleto vermelho. Que Normal. fala, isso queima, não sinto minha pele. Passa também por um monólito, que Vixe. vai ser mais tarde chamado de chave. Guarda isso aí, continua andando e encontra Pois, por uma enquanto estátua parece de um pinto. homem que diz, vamos nos reunir. Ele vai chegando perto e do nada. Ai, velho. Oh, oh, thank heavens. It was only a dream. Wait, what's that? Wow, it's É o that bolo. ugly cake. I guess it wasn't a dream. Não era um sonho, tchau. E esse foi o fim do episódio. Bom, Ok, se você não não era um entendeu sonho. nada, relaxa Não que entendi vamos nada. entender, tá? Ok, lembra lá no início que eu disse que cada episódio tinha seu próprio jogo? Eu baixei todos aqui e vamos abrindo um por um à medida que a gente assiste o episódio, Beleza. né? E bora descobrindo o que tá acontecendo. Vamos lá. Quando eu abrir o primeiro jogo, é basicamente o Party Country, mas a gente pode controlar dessa vez, né? Não é um vídeo. E é bom lembrar que cada vez que a gente abre, aparece algumas coisas diferentes no cenário. A primeira vez que eu abri, eu encontrei uma pá que dizia, eu te encontrei. Encontrei também um esqueleto vermelho, o mesmo Que do dizia o vídeo, mesmo? e dizia a mesma coisa, isso queima, Ok. não sinto a minha pele. Encontrei também um esqueleto menor que dizia, está frio aqui, não consigo respirar. E um espelho no chão que diz, você vai se lembrar. Eu não sei o que eu tenho que lembrar, mas beleza. Aí eu cheguei perto desse busto de um homem e o jogo só fechou. Ok? Abri o jogo de novo, encontrei Pois. uma cadeira amarrada numa árvore What e the esse fuck? montão de pedra aqui, que depois eu descobri que era pra ser o monólito lá do vídeo, lembra? Conhecido como a chave. Mas por algum motivo, em dezembro de 2019, como diz aqui na wiki, a chave foi destruída. Então eu tive que procurar no YouTube umas gameplays de versões antigas do jogo, porque isso aqui é muito importante. É basicamente um local que você digita perguntas, né? E a pedra, que é a chave, te responde. Agora que começa, vamos lá, anota aí, guys. Se você perguntar quem sou eu, a chave te responde Gideon. Ok? Isso aqui é o Gideon, a gente já sabia. Quem é Gideon? A chave responde o juiz. Quem é O Elon? juiz? A chave responde sedutora, no sentido da mulher que usa sua sedução pra manipular, fazer com que as outras pessoas façam o que ela quer. Ok, eu já Perguntando tinha quem entendido é mais ou Nara, menos A isso. chave responde prosélito, que significa O quê? uma pessoa que se converteu de uma opinião ou religião pra uma outra. Bom, já sabemos quem é quem então, né? Agora, perguntando pra chave quando cada um morreu, ela responde que a Nara e a Elon morreram no ano 1650 e que o Gideon morreu um pouco depois, no ano 1672. Meu Se você perguntar Deus! onde tá cada um, ele responde que o Gideon tá num local escuro, que seria tipo um caixão, eu acho. Elon tá numa jarra e a Nara tá submersa ou mergulhada. A gente também pode perguntar pra chave por que eles morreram. Por que o Gideon morreu? A chave responde porque já era hora. Por que a Elon morreu? What? A chave responde porque ela era má. Por que a Nara morreu? A chave responde por causa do Council?
quem diabos é Council, mano? Perguntando isso pra chave, ela What the responde que fuck? Council são os guardiões do equilíbrio. Quê? Seria Council tipo conselho? Uhum. É? Um grupo? Tá, mas por que esse grupo Provavelmente. matou a Nara? Por que a Yellow morreu porque ela era má? Que, mano? O que elas fizeram? O que tá rolando? Acho que só surgiu mais pergunta e pouca resposta. É. Mas lembra de tudo que eu falei, tá? Vamos agora pro próximo episódio. Vamos lá. Episódio 2, Toque, que seria o som batendo numa porta. O episódio começa mostrando uma porta com o número 33 e alguém batendo nela. Ui, 33 não é bom. Knock, knock, Gideon. Nossa, You velho. know, there's probably a much friendlier way of getting my attention than beating on my face. A Elon e a Nara começam a fazer uma piadinha de toque-toque pro Gideon. O Gideon não entende a piada e elas começam a ficar bravas com ele. Answer the door, Gideon. Knock, knock. I'm confused. Is there like a door around here or something? Eu sou eu. Joke, Gideon. Just say who's there. Ele tenta responder, mas não sabe como continuar a piada do toque-toque. E a Coitado. Nara mostra uma plaquinha dizendo o que ele precisa falar pra continuar a piada. E a resposta não importa, tá? Até porque a piada não faz sentido em português. O que importa pra gente é que ela escreveu no alfabeto tebano, que foi um alfabeto que surgiu no século XVI, que é mais conhecido como alfabeto das feiticeiras. Foi sendo assimilado à bruxaria. Lembra que a Nara e a Ok. Elon morreram no ano 1650? Essa época teve muita parada de caça de Sim, bruxas. Então exato. isso pode indicar que talvez elas possam ser bruxas, né? Porque elas estão usando esse alfabeto também. Pois é, Sim. guarda isso aí. Depois que elas contam a piada e começam a rir, o Gideon fala que não entendeu o que tava acontecendo. I don't get the joke. I don't get the joke. What? Do you even know how long it took me to write that joke? How could you not think that joke was funny? Elas ficaram What super the bravas fuck, com ele. velho? Joke. Novamente o bug na Lá tela, vai, muitas coisas velho. aparecendo. E o Gideon é teletransportado pra uma jaula e vê uma cartinha que elas escreveram pra ele. That Tá ali datas. Tá ali datas em romano. De certeza que já lá vamos. escalated quickly. Alright, let's see what we got here. Hello, Gideon. If you are reading this, you more than likely didn't get our joke and have been banished to suffer the same fate as us. You will be trapped here until you can write the greatest and best joke ever told. When you are ready, the fuck, man? please slide your joke into the mouth of the horrible beast. Alright, let's see. Knock, knock. Who's Knock, there? knock. Gideon. Gideon who? Gideon Phillips. That's me. Ok, a gente descobre que o nome dele é Gideon Phillips, legal. Ele manda a piada Ok. que escreveu para a boca da besta, mas não é aceita, nenhuma é aceita, e se passam 2 anos. Ele continua tentando. Okay. Alright. This has got to be the one. 2 anos, mano. E em 2 anos a barba só cresceu aquilo. piada bosta. Nem foi piada, This what is the it. fuck. Opa, peraí. Tem uma parada escrita na parede. Wild Parts of the World, que seria partes selvagens do mundo. Sim. Pesquisando isso no Google, a gente descobre que isso é um trecho do livro chamado Relembrando Jamestown. Esse aqui é o trecho, tá? E o último parágrafo diz que os colonistas não contestaram sua posição que Virgínia, no início do século XVII, era uma das partes selvagens do mundo. Como assim selvagem? Que sentido? E pesquisando mais, eu achei um site sobre feitiçaria na Virgínia colonial, e vendo aqui na linha do tempo, em 1597, James I da Inglaterra publica um livro chamado Demonology. É um livro que examina práticas de feitiçaria e apoia a caça de bruxas aí, e no livro ele escreve que feitiçaria é mais comum nas partes mais selvagens do mundo. Ou seja, isso em referência à bruxaria aí, que a Virgínia colonial era conhecida na época como um local que ocorria muitos casos, várias caçadas, execuções contra bruxas, principalmente na época que as duas morreram. Sim. Aliás, tá vendo essas datas na parede? Elas batem com a linha do tempo dos casos e acontecimentos aqui de caças bruxas. Ok, então com tudo que os A episódios... caça às bruxas foi mais em 1600. É por volta desta. 1600, 1700. Mas foi mais nos anos de 1600. estão nos dando E foi nas épocas. Não, Virgínia nos Estados Unidos. Mas foi mais ou menos pelo mundo todo, sim. de informação aqui, provavelmente Mas havia muito a na Nara Europa e também. a Elon morreram lá. E o Gideon com certeza tá relacionado a esses casos. Lembra que no primeiro jogo dizia que ele era o juiz? O que dá pra entender é que elas foram acusadas de bruxaria e foram mortas. E provavelmente o Gideon que decretou a morte delas. Talvez, sim. Voltando ao episódio. Talvez. O Gideon finalmente consegue escrever a piada perfeita, ele entrega o papel na boca e do nada isso começa a acontecer. I've done it. I've written the funniest knock knock joke in. Lá vai. What the? What the. Ai, velho. Vai assustar?
Tá, ok, pera que teve muita coisa. Nessa Pois, estática muita da coisa tela, mesmo. 3 coisas apareceram. Uma jarra com cinzas, uma cadeira e uma bancada, um púlpito. E uma mulher O que também. importa é, cada um Não me digas desses que não você viste. consegue linkar com o personagem. Lembra que um esqueleto disse que tava queimando e o outro disse que tava com frio e não conseguia respirar? O vermelho, a Elon, foi queimada viva, que é Sim. como faziam com as bruxas. Por isso que ela tá numa jarra, são as cinzas dela. O outro, a Nara, foi amarrada numa cadeira e jogaram ela na água. Era um teste, basicamente. Se ela afundasse, ela não era uma bruxa e ela morreria. Se ela boiasse, ela era uma bruxa e ela morreria também, de qualquer forma. Por isso que dizia que ela tava submersa, entendeu? Aquela cadeira pendurada no primeiro jogo faz referência a isso. E sobrando uma imagem do juiz, o Gideon. Bom, voltando aqui à animação, né? A gente consegue ver também que ele não tinha sido teletransportado, mas tipo, jogaram um feitiço nele, ele tava meio que hipnotizado, né? O que parece, pelo menos. Meu Deus do céu. He's been staring at that door a really long time. Do you think we should call for help? Mano, o que mais me deixa estupefacto nesta história é que parece que é para criança. Tipo, esta parte parece que é para criança, é meio infantil, assim, o desenho é infantil, as vozes são meio infantis, pelo menos delas duas. E depois é isto. Nah, let's poke him with a stick. E depois disso, o episódio acaba. Depois aparece uma tela com lava, uma coisa vermelha, um plasma, sei lá, Sim. e várias partes flicando, muito rápido. Se você pegar essas partes cortadas e juntar tudo junto, ele forma uma imagem. Parece um pássaro chamado We'll see you Skinwalker e diz: soon. veremos vocês todos logo logo. Beleza, guarda esse nome que ele deve aparecer mais tarde, tá? Como no primeiro. Que nome? esse é Desculpa, uma eu não vi. imagem. Parece um pássaro chamado Skinwalker. Skinwalker, e diz, ok. veremos vocês todos logo logo. Skinwalker. Beleza, guarda esse nome que ele deve aparecer mais tarde, tá? Como no Skinwalker. primeiro, esse também tem um jogo e é chamado de piada.exe. Abrindo o jogo, a gente consegue bater na porta, assim como a introdução do episódio, né? E você tem que utilizar um código chamado Tap Code. A gente bate uma sequência de letra pra porta, bate de 1 até 5 que é a linha, e depois bate de 1 até 5 que é a coluna. Dependendo Sim. do que você digita, Ok. a porta abre pra alguma coisa relacionada à série. Se você digita megalito, a porta abre e aparece a famosa chave. Se você digita libação, que aparece rapidamente no vídeo se você ativar a legenda, a porta mostra o bolo do Gideon. Eu bolo, pesquisei no ok. Google o que é isso. E libação é quando você derrama um líquido com alguma finalidade religiosa pra, tipo, honrar um deus, por exemplo. O estranho é que isso não é um líquido, é um bolo, mas ok. É, pois. A palavra excruciar, mano, que é encontrada numa frame escondida do vídeo, mostra o local onde a Elon foi queimada viva. Prosélito mostra o esqueleto da Nara e a cadeira no fundo do mar. E Trindade mostra Vixe. 3 pessoas, ok? Será que são eles 3? Trindade. O líder do meio? Ou será que... Não. Trindade tem a gente ver já sabe de com... muita- Porque Trindade remete à religião. E supostamente elas são bruxas. Não, a Trindade provavelmente era o Gideon e outros dois. coisa, né? Como eles Provavelmente. morreram, porque eles morreram, a época, até agora as duas são bruxas, e o Gideon provavelmente decidiu a morte delas. E agora eles estão numa espécie de purgatório. Vamos Sim. pro próximo episódio. Episódio 3, Janela. O episódio começa com uma cena de um acontecimento que você já sacou com certeza. Eles estão tipo num bosque, e a Elon tá cantando e penteando o próprio pelo. Quando do nada, ela ouve um barulho. What? Até eu estou a ouvir barulhos no meu quarto, sério. No chão, ela encontra um espelho escrito com o alfabeto tebano para Elon. Ela pega o espelho, abre e fica com muito medo. Caramba, velho. Ah, mano, isto é tudo bugado, tá... Aí a mulher no espelho levanta a cabeça, ela fica muito assustada e sai correndo de lá. Volta pra porta 33. Eu acho que era e encontra ela, mas a tudo Nara. bem. Oh, hey, Elon. What you doing? What you doing? Just got back from the water closet. Yeah, whatever. Anyway, have you found anything outside? Anything interesting and special? É, com isso a gente Ok. consegue perceber que claramente aquele espelho foi um presente da Nara. Mas Sim. por algum motivo fala que não foi ela e dá a culpa no Gideon. E eu acho que ela não gostou muito dessa parada aí toda. O Gideon tava de boa cortando madeira e chega a Elon bem brava. Oh, hey, Elon. What's up? You wanna come help me chop some wood? It's Chop my some favorite wood? chore. I know what you're trying to do, Gideon. What? What? Eu fui igual a ele, coitado. Craft against me. You will suffer the fate of everyone else who has ever tried. Bom, ela falando isso já confirma que ela realmente era uma bruxa. Sim, sim. E o Gideon não tava entendendo nada que tava acontecendo. Wait, Wait, what? what? Try that again, Gideon. I will bury you so deep in the ground. It will take a team of archaeologists just to even make
Que porra é esta, gente? Oh, coitadinho. Coitado. Agora não tem dúvida que ela é uma bruxa. Depois mostra a Elon voltando para um cômodo, pegando o desenho que fizeram para ela. São duas garotas se abraçando com uma mensagem de Nara para a melhor amiga. Ou seja, a de vermelho é a Elon, o gato, e a azul é a Nara, o fantasma. São as mesmas cores do esqueleto, né? Lá atrás, na direita, tem uma casinha com um cachorro. That crazy kid. Ah, velho, lá vem. What the fuck, que música nada a ver. Não, Mostra não, novamente a não, mulher não. misteriosa do espelho em 3 espelhos, ou seja, se com um ela ficou assustada, com 3 espelhos ela ficou paralisada de medo. Teve uma Pois. energia emocional muito forte, refletida diretamente a ela. Mano, esta música tá boa, velho. No final, a mulher toca a Elon e o episódio acaba. Aparecem as formas humanas da Elon na esquerda e da Nara na direita, chorando. Fica assim por um tempo e depois acaba. Bom, vamos pro jogo, Ok. né? Abrindo o jogo, ele se chama janela.exe. E é literalmente só uma janela. Pera, o quê? Pesquisando, eu descobri que algo acontece às 3 da manhã em ponto. Quando bate 3 da manhã, a mulher aparece no espelho, ficando cada vez mais branco. Ai, velho, meu Deus do céu. E depois corta para aquela mesma floresta com a Elon e a Nara humanas conversando. A Nara tá chorando no chão e diz: "Eu não consigo fazer isso, porque você não me usou. Eu preciso de você. Você vai me ajudar", disse ela. "Eu não consigo, dói muito." "Você fez uma Dói promessa." muito. Aí a Nara para de chorar e levanta dizendo: "Eu vou fazer qualquer coisa por você." E a tela só escurece. What the fuck, Bom, velho. depois a tela fica preta, só que o jogo não fecha. Se você esperar por 3 minutos, de repente, aparece uma foto de um cãozinho sacrificado. É uma pintura, não dá pra ver muita coisa, mas eu vou censurar aqui pra vocês. Censura, tá? censura, E se você vai. olhar na pintura que a Nara fez pra Elon, tinha um cachorrinho lá no fundo, lembra? Então eu tenho certeza que tem alguma relação. Enfim, Sim. bora que tá ficando bom isso aqui, mano. Episódio 4. Vamos lá. Círculo. Tá, o episódio estranhamente começa com uma câmera filmando uma vela num local bem escuro, com uma estática estranha e parece uma voz de fundo, eu acho. Não dá pra entender muito bem. Não dá pra entender Enfim, nada. O episódio começa Sim. de noite e tem a Nara rindo de fundo. Ok, um pentagrama. Vai haver ritual, provavelmente. Provavelmente não, vai haver ritual. Was awesome! How did you even do that? Oh, can I do that? Can I please? No more. We've got work to do, you know. You promised you were gonna help me stop the bowels of evil from leaking As entranhas do mal vazem para o into the sanctuary santuário. today. Tá, então a Elon tá pedindo ajuda pra Nara pra impedir que as entranhas do mal vazem para o santuário. E pra isso, elas fizeram um pentagrama no chão, Sim. pra iniciar um ritual. Que Sim. não é coisa de satanismo nem nada. Isso é só a Exatamente, visão não. da igreja católica, tá bom? Na verdade é um símbolo bastante usado pelos Aliás, é o símbolo do satanismo, sim, se o invertesse ao contrário. Um pentagrama ao contrário é o símbolo do satanismo. Porque faz até... dá até a entender que é um bode no pentagrama. Eu tinha pentagramas para aqui, já não tenho. Porque um pentagrama assim, normal, é apenas representação dos elementos. Do ar, da água, da terra, do fogo e do espírito. Sim, é mais um símbolo de espiritualidade do que qualquer coisa oculta. Agora, se inverter o pentagrama, aí sim estamos a falar do satanismo. Wicca, Sim, gente, eu sei muito sobre estas coisas, eu amo. o Wicca, com os elementos espírito, água, fogo, terra e ar. Wicca, também conhecido como Wiccanos, também conhecido como bruxos, que, como a Elon diz, quer impedir que o mal vá para o santuário. A Nara não tem mão pra segurar, então elas têm que pensar em outra coisa. What if we put our foreheads together? Ow. Okay. Por que é que eu ri disto? You ready? Por que é que eu ri disto? Wanderers of ether, voices of the deep, dwellers of an ancient plane, awaken from your sleep. A humble servant calls you, a task too great to bear. Os criadores de Cat Ghost já confirmaram que esse poema se chama Promessa a Aglasis. Aglasis é um demônio que destrói os inimigos da magia e também tem a habilidade de teletransportar qualquer pessoa ou qualquer coisa de Ok. um lugar para o outro. Só que aí elas são interrompidas pelo Gideon.
Hey guys, I heard laughing and I had to come over and see what was so funny. Ah, eu gosto dele, coitadinho. Doing in here? Get out! Ooh, Leave that what's alone. this? No, come on, you're going to This be is cool. I like Tá, this. aí o Gideon fica zoando, querendo saber o que Pois tá é, fazendo, isso não se derrubando faz, não. tudo, E aí Elon começa a ficar bravo com ele. Doing over here? You building a Go rocket ship? away. Whoa, Só que ele mexe no lugar que não deveria mexer. let me see. What the fuck? Eita porra. Whoopsie doodle. Bom, alguma coisa acontece que atinge a Nara e ela troca totalmente de personalidade. Hey, could you tell your friend to stop staring at me? It's making me a little uncomfortable. Ela fica um azul mais escuro e fica muito carente, só com Gideon, querendo ficar abraçando ele, ficar se esfregando nele, e aí ela procura desesperadamente o que ela tem que fazer pra que isso seja resolvido. Ah, pois. Great. Possession. We're gonna have to extract it from her body, Gideon. A Nara foi possuída e eles têm que retirar essa coisa do corpo dela. Depois ela explica que se eles não fizerem isso, ela vai ficar presa ali pra sempre. Alright, Vixe. calm down. Let's see. Ah, this should be easy. Let's try this. Ok, já está a ficar destruído outra vez. Like I said, easy. Não aconteceu Não nada. funcionou. Ela Exato. continua procurando e pede pro Gideon deixar a Nara ocupada. E como podemos ver, já tá amanhecendo, que eu acho que é ruim. A Nara chega até a babar no Gideon de tanto Ixi, beijo. nossa. Alright, let's try this. Meu Deus do céu. Ok, eu já sabia que ia para aí. Ok, pera. Alguma coisa aconteceu. Tem pessoas no cenário escuro e o que eu achei interessante é que tem uma casinha na direita E um cemitério. um tronco no meio. Me lembrou muito do desenho que a Nara fez pra ela. Então Ah, talvez exato, seja sim. no mesmo lugar. Podemos ver também 3 pessoas aqui, um juiz, que tudo indica que é o Gideon, né? Uma menina com cabelo meio acinzentado, uma roupa vermelha, que é a Nara, a gente pode comparar com o esqueleto dela. Uhum. E a... Pera... Quem que é essa aqui? Exatamente, Essa não Rio, é. né? Uma pessoa nova aí, mano. Pois é, vamos continuar. E com um som estranho, alguém começa a falar. Nenhum de nós queria, mas ele tinha que fazer. Era seu dever. Mano, quem que tá falando isso? E ele quem, mano? O Gideon? O que eu entendo Sim, de eu seu acho que é. dever Eu acho que é ele o era um Gideon. juiz e foi o culpado da morte das duas. Só que aparentemente ele não queria, então por quê? Não importa quantas vezes eu implorei, eles nunca ouviram. The fuck, velho. 3 vezes eu chamei, eles decidiram. Agora é só um. Eu tô tentando ser forte, mas eu não consigo. Foi por isso que eu fui pra longe. Você já se perguntou onde os pássaros vão quando desaparecem de vista? Mano, what the Eu fuck? sei. Eu sinto sua falta. Depois a Ok. voz continua repetindo que sente falta de alguém. E várias vezes, muitas vezes. Ok, eu já percebi. E a gente volta pros 3. Deu certo. E depois só acaba. Até agora a gente não sabe quem falou essas frases. Será que foi a entidade que possuiu Ok. a Nara? Talvez. E também não sabemos quem é essa menina extra aqui. Bom, sem muita enrolação, vamos abrir o joguinho, né? Diferente do episódio, o jogo se chama Círculo Profano.exe. Abrindo ele, tem um espaço pra você colocar o nome e o jogo começa. Repararam, gente? Não sei se repararam, eu vou mostrar outra vez. Ou ele vai falar E não disso. sabemos quem é essa Eu menina não sei se ele vai extra falar aqui. disso. Bom, sem muita enrolação, vamos abrir o joguinho, né? Diferente do episódio, o jogo se chama Círculo Profano.exe. Abrindo ele, tem um espaço pra você colocar. Gente, o pentagrama está ao contrário. Como eu tinha dito há bocado, o pentagrama está ao contrário. Agora já não está com a cabeça com o pico para cima. Está assim. O que parece um bode. E sim, isto tem a ver com satanismo, sim. Ou pelo menos com bruxaria pesada. O nome e o jogo começa até que legalzinho. No jogo você tem que defender de estruturas, aqui dos fantasmas ou dos espíritos, sei lá, lançando magiazinha neles, enquanto coleta essas velas. O esquisito é, mano, se você pegar menos de 5 velas antes dos fantasmas destruírem a cabana, você ganha o final bom e o jogo acaba. E se você pegar Ok. 5 velas ou mais antes deles destruírem a cabana, você desbloqueia o final ruim. No final ruim você anda pro lado da tela pra direita e você joga com uma mulher de cabelo azul, aquela que a gente viu no episódio, a gente não sabe o nome ainda. E você anda pra direita, continua andando pra direita e depois ela só cai do penhasco e morre. Ok, mas quem é essa Vixe. menina? Então, dentro dos arquivos do jogo, o sprite dessa menina é chamado de B. E no final do episódio, lá embaixo nos créditos, tá escrito agradecimentos especiais, Beth. Então, por enquanto, vamos assumir que essa menina é a Beth. Um Ok. apelido pra Bethany. O interessante é, se a gente voltar pra chave lá do primeiro jogo e perguntar quem é Bethany, a chave responde
viúva. Então o marido da Beth morreu? Mas quem era o marido da Beth? Será que é o Gideon, mano? Que eles são Será juntos que é? nessa imagem? Pois, exatamente. Não, sei lá, mano. Muitas perguntas. Mas bora continuar pra descobrir. Vamos lá. Episódio 5, Banana. Isso aqui é um episódio Banana? bem estranho. Vamos lá. Começa num lugar que parece um quarto, tá escuro, como se fosse um pesadelo, sei lá. E corta pro local que eles estão de noite. De repente, a gente ouve tipo uma explosão e alguém começa a falar. Vixe? I'm a banana! Tá, então aparentemente algo aconteceu e alguém falou: eu sou uma banana. Ok. Aparece o título da série e a banana continua a gritar. I'm a banana! What the fuck? Os três estão andando por essa floresta, eles estão ouvindo a banana gritar e não estão mais aguentando ela gritando o tempo todo. Pois, exatamente, mano. This noise is worse than Gideon snoring. Oh, yeah? Well, it sounds worse than the way you talk. Oh! It sounds worse than your ugly face. Oh! How dare you? How I have dare to eat a you? lot of meat and veggies to keep this look. Depois de um super grito, eles vão procurar quem tá falando alto desse jeito e finalmente eles encontram uma, adivinha só, Banana. falante. Coitada. Oh, hey, look, I found it. A Nara fica brava com a banana porque ele tá gritando nesse horário, tá ligado? Eles querem dormir. Só que a banana Nossa, continua chorando. gente. Ela chora só porque ela é uma banana, não tem nenhum outro motivo. Mas tem um Oh, negócio interessante aqui, coitadinha. mano, que ela fala. Tipo, a banana perguntou: por que eu sou uma banana? Ela não É era como uma se ela banana tivesse antes. acabado de se transformar numa banana e era outra coisa antes. Isso pode explicar o clarão lá no início do episódio. É como se eles estivessem Sim. num local, numa dimensão, sei lá, em algum lugar depois da vida, né? Que as pessoas que vão parar nesse lugar se transformam em algo, assim como a Elon, a Nara e o Gideon. E essa pessoa vira Exatamente. uma banana. I don't know. Why is Gideon a hedgehog? What are you talking about? I'm not a hedgehog. Hã? Gideon, have you ever looked at your hands? I'm a hedgehog. Ele não sabia nem. Ele não sabia, coitado. I'm a banana! Hedgehog. Pera, o quê? Nem o Gideon sabia que ele era um ouriço. Exatamente, Esse aqui mano. claramente eram humanos também. Outra coisa interessante, assim que a Elon fala que tá irritada, And I'm annoyed. a banana solta. Hey, I think he knows you. A banana conhecia a Elon só pela voz. E a Elon provavelmente sabe quem é a banana. Eles deviam se conhecer de alguma forma, né? Na forma humana, antes deles Sim. pararem nesse lugar aí. E a Elon tá só agindo como se não conhecesse nada que vai dar conta da banana. No outro dia, Porque ela eles é má. acordam e a Elon chama pro café da manhã. I made pancakes. Gente, estamos agora a chegar à meia hora de react. Quem ainda está a ver, comenta aí em baixo. Bonde da meia hora. A sério, é para comentar mesmo. Eu quero saber quem é os fiéis que estão a ver aqui, já chegando à marca da meia hora. Comentem aí, bonde da meia hora. Vou dar coração em todos do bonde da meia hora. Vocês são foda. Vamos lá continuar. Oh, hey, you cut little banana slices into it. That's creative. That's Os dois não creative. perceberam, mas com certeza ela matou aquela banana. Exatamente, Enquanto os dois estão mano. comendo, Eu- a Elon nem eu inventa uma tinha desculpa pra reparado. sair e vai pra um porão dela. Nesse porão, a gente percebe muitas jaulas e em cada jaula tem uma silhueta de um animal ou bicho ou algo parecido. É tudo gente que foi para aquele mundo e ela capturou? What the fuck, ok. Eu acho que é tudo gente que foi para aquele mundo e ela acabou capturando. E o episódio acaba. Ok, então, pelo que eu entendi, a banana não foi a primeira a aparecer nesse local, nessa dimensão. Vários outros apareceram, outros bichos, animais, sei lá o que, comida, aparentemente. É, e ela foi pois. prendendo cada um deles. Mas por que isso? O que elas fizeram? Algo contra as bruxas? Tentaram prejudicar ela e a Nara, talvez? Ou talvez a Elon é só má, como diz a chave, e ela tá Pois. só pegando as Eu pessoas. acho que ela é só roubando, má. Não sei, mano. Eu acho que ela é Aliás, só má. Nos créditos, diz que o Robert D.
foi dublado por Chris Patrick. Então sabemos que a banana se chama Robert, tá? Não sei se é importante, mas... Bom, vamos pro jogo. Tadinho do Abrindo, Robert. ele se chama Banana.exe. Bom, e é bem banana. diferente. Você fica no porão do episódio, onde a Elon tranca os animais, e você tem que achar jarras escondidas. Enquanto isso, a Elon tá nesse porão, e se ela te encontrar, o jogo fecha. Ai, velho, Mas que é enfim, aquilo? cada jarra tem uma cor, eu não sei o que essas cores significam, mas também cada jarra pode dizer uma mensagem de muitas. Como a gente não tem tempo de ficar fechando e abrindo o jogo 100 vezes até conseguir tudo, checando a wiki aqui, podemos ver que são várias mensagens pra cada jarra. Pode ser relevante pra história, ou não, quem sabe. Mas na jarra roxa em específico, tem umas frases bem interessantes. Ela tem a chance de falar o nascimento e a morte de vários personagens, como do Gideon, da Nara, da Elon. A Elon morreu por volta dos 18 e 19 anos. A Nara por volta dos 13 e 14 anos. E o Gideon por volta dos 48 e 49 anos. Lembra do bolo, né? Então. Só que a Bethany nem a jarra sabe. E tem um outro que Nem me a chamou jarra, atenção, mano. chamado Azuli. Como a gente pode ver aqui, ele viveu apenas por 3 anos. E na mesma jarra, a gente tem a frase: ele era um bom garoto, ele não machucou ninguém, e você tirou ele de mim. Eu posso estar Nossa, muito velho. enganado aqui, mas um bom garoto ou um good boy, geralmente é pra se referir a um cachorro. Pra mim, o que eu entendi até agora é que Azuli é um cachorro ou um Era aquele gato, cachorro talvez. Mas eu acho que um sacrificado, cachorro, né? talvez. Provavelmente o mesmo cachorro do desenho da Nara e o que foi sacrificado Sim. naquela imagem. E talvez a Nara que disse isso pra Elon, será? Uma outra frase que me chamou a atenção são essas aqui, ó. Primeiro eu perdi minha filha, agora meu marido. Tudo que eu quero é minha filha de volta. Lembra que a gente perguntou pra Chave quem era Beth? E a Chave respondeu viúva? Então tudo indica que essa Beth, ela perdeu o marido e a filha. A gente só não sabe quem são esses dois ainda. Pode ser algo muito maluco, que eu vou falar agora, mas a Beth pode ter sido casada com Gideon, e talvez a filha dos Eu acho dois que sim. pode ser a Nara. E não Nossa, velho. Não sei, mas eu acho que o Gideon é casado com a Beth. Agora que a Nara é filha, eu acho que não é, não sei, não faço ideia. necessariamente de sangue, ela pode ter adotado a Nara, não sei. E agora os três são tipo uma família, como naquela cena dos três juntos. Até porque, mano, o jogo do aniversário, no primeiro episódio, tiveram muitas sessões ao vivo, que é quando a Chave não só responde algo que tá no script, na verdade uma pessoa real fala com o jogador. E muitas pessoas perguntaram pra Chave, Beth? E a Chave respondia, nada. Por favor, me ajuda. E a Chave respondia, eu sinto sua falta, Gideon. Eu também sinto sua falta, Beth. E a Chave respondia, vamos nos reunir logo. E perguntando Meu sobre a Nara Deus. pra Chave, a Chave respondia, meu amor. Também pergunta se a gente é o Gideon de verdade. Isso prova que deve ter clones do Gideon. E também fala que esse local aqui, a Floresta Escura, é um local perigoso. Rápido, ela vai te encontrar. Ela te vê. Corra. Eu não posso mais proteger você. Eu acho que ela tá falando da Elon. Eu também. Tem Eu muita também coisa acho. do lado da Elon que eu não tô entendendo. E eu também não posso afirmar que é sempre a Beth que tá se comunicando pela Chave. Podem ser outras pessoas também, mas a Beth com certeza já falou por ela. Bom, voltando ao joguinho aqui. A jarra roxa tem muitas frases e vou deixar elas na tela aí, se você quiser ler pra analisar e ver se entende alguma referência. Mas eu acho que ainda tá um pouco cedo pra entender deixa tudo. estar. Enfim, episódio 6, buraco. Episódio 6. Novamente, o episódio começa com alguma coisa queimando e as mãos de alguém vão aparecendo. Provavelmente em referência a Elon, que foi queimada viva. Depois mostra Sim. Elon dentro de uma caixa e as paredes vão diminuindo. Ai, até a mim faz impressão, mano. Velho, até a mim faz impressão. Mostra um console e alguém abre um jogo chamado cavernaescura.exe. Bora ver do que se trata, né? Existia Aquilo uma é satanismo, gente. Até apareceu o bode agora, como eu vos tinha dito. menina que adorava cavar. Desta vez Ou até talvez apareceu não, o bode. dependendo do tamanho. Ela cavava no jardim de todo mundo com um sorriso. Eu tenho uma ideia, vamos colocar ela pra trabalhar. Vamos dar uma pá e mandá-la pro fundo. Agora ela está morta. Que? Entendi porra nenhuma. Ah, lá vem este barulho. Era um pesadelo? Bom, aparentemente foi um sonho. Que ligação será que essa menina que cavava tem com a Elon, mano? Enfim, a Elon acorda e vê uma coisa estranha pela janela. E vai lá investigar. Oh, great. Now what? Por algum motivo, aparece um portal, um vácuo, uma fenda dimensional. E a Nara aparece com Gideon. Ooh, what is that? Nothing. Just go back to the cabin, please. A Elon tá super preocupado com isso. E o Gideon fala que isso já tá o dia todo aí. E ele usou pra tacar lixo lá pra dentro. Claro que ele não ficou brava com ele, porque ela não sabe o que é isso. Meu e não sabe nem Deus. pra onde vai. Mas com certeza vai pra algum lugar. Throwing trash into a random hole is super counterproductive. Counterproductive. Por que ela entrou, velho? Ah, mano, que louca. A Nara entra no vácuo e lá ela fica toda branca.
Depois ela encontra um busto de um homem flutuando tipo no meio do nada, que lembra bastante Sim, o do busto início. do primeiro jogo. Mas de repente, essa estátua começa a abrir a boca e começa a soltar esse ovo, parece um ovo. E a Nara, usando o poderzinho dela, que ela tem de segurar as coisas, ela tenta puxar o ovo pra ela, né? Só que junto com ele vai saindo um Gideon. Que? Pois é, mano, os dois vão sendo puxados de volta pela Elon que tá do lado de fora. Hey, all I'm saying is, the trash portal has been a huge improvement on our lives. Getting rid of it now wouldn't be a very smart decision. Will you be quiet? Trying to concentrate. E ela consegue tirar todo mundo do vácuo misterioso. Até o outro Gideon. Nara, Ai, nossa. don't you ever do that again. You hear me? Never. Do you know how worried, sick I... What's that? What's the What's outro what? Gideon? Pois é, agora tem mano, lá dois vai. Gideons. Isso tá muito esquisito. That was weird. What? What? There's two of you? No, there isn't. Só que, como a gente pode ver, eles ainda não se perceberam que tem dois Gideons. E a Nara aponta essa estranheza pra eles. There's literally two of you standing in front of me right now. Nope, you're mistaken. You mistaken. There's only one. Só tem um Gideon. Eu achei muito estranho, mano, porque na hora que eles falaram isso, eles olharam pra gente, tá ligado? E deram tipo uma pequena bugada ali. Foi uma quebra de quarta parede. Eles comunicaram com a Talvez. gente, eu não sei, mano. Gideon, could you please do me a favor and lift your right arm? Like this? E depois que eles se tocam, alguma coisa muito ruim acontece no universo. E o episódio só acaba. O que eu acho importante perceber Será que é errado eu ter achado piada? Eu acho que é errado. é que o Gideon sempre foi dublado por um cara chamado Clone, #221. Só que agora aparece um outro Gideon novo, dublado pelo Critical, que é um youtuber famoso e é realmente a voz dele. Ou seja, o que eu pensei é, esse Gideon aqui, que a gente sempre viu, é um clone. Um dos 200 e poucos que tem. E será que esse pareceu agora é um clone? Será que é de verdade? Eu não sei, mano. Por isso que a Beth pergunta aquilo pela chave, Sim, né? por isso é que Enfim, ela perguntou vamos se pro éramos jogo o aqui, verdadeiro ou não. Buraco.exe. Abrindo o jogo, você aparentemente é uma menina com cabelos longos e você tá pelada também, dentro de uma caverna imensa. Isso te lembra alguma coisa? Acho que sim, né? E você pode caminhar pela caverna, encontrando vários objetos pelo caminho, mas tem alguns objetos que, se você interagir e digitar uma palavra específica, você é teletransportado para um local e recebe um poema. Esse é o final do jogo. O problema O final? é que você só pode fazer um final. O jogo bloqueia seu endereço de IP. Então, mesmo se você fechar e abrir o jogo de novo, você vai ficar preso com o mesmo final para sempre. Eia, E no total nossa. são 5 poemas diferentes. A gente não vai analisar todos os poemas aqui, tá bom? Porque vai demorar muito se fosse isso. Eu vou Ok. colocar aqui na tela pra você... Não sei, mano, se você quiser ler depois. Pois, se tiver alguma exato. conexão com alguma Deixa coisa, estar. comentar aí depois. Mas tem um particularmente que é o que mais chama atenção, que é o poema do canário. Eu vou colocar ele traduzido aqui pra vocês. E parece contar sobre alguém que tá cavando, com frases do tipo: mais escuro e mais profundo. Siga o líder e não se perca. Cobrindo meu rosto, eu bato na parede, orando pra Deus para que o céu não caia. O que parece ter Meu alguma conexão Deus com a do história céu. do começo, né? A menina que cavava. E essa menina que morreu deve ter alguma ligação com a Elon. Será que é a mesma pessoa? Mas ela não tinha morrido com fogo? Aliás, a Elon aparece nesse episódio, numa frame escondida do episódio bem rápida. Primeiro assustada e depois pegando fogo. Enfim, episódio 7. Meu Chave. Deus. Esse vai ser incrível, mano. Se prepara. Bom, o episódio Ok. começa no inverno, tá nevando bastante. E do nada, fica acontecendo os terremotos, assim. What the fuck? Depois mostra os 3, ou melhor, 4. Os 4 agora. E os Gideons começam a conversar. Could you please pass the salt, Gideon? Of course. I'd do anything for you, Gideon. Se você perceber, sempre que os Gideons chegam perto um do outro, tudo começa a tremer, como se estivesse muito instável. Ok. Gideon, would you be so kind as to... Would you like some pepper? My goodness, it's like you read my mind. Ok, acho que já entendemos bem a Pois base. é, e o universo tremendo não para. Alguma coisa vai acontecer. A Nara fica irritada com os dois que não param de falar. Se ela já não aguentava um, imagina Nossa. 2 Gideons o tempo todo. E quando ela tá saindo da mesa do almoço, ela percebe algo. Guys? Everything okay? It's... Well, what? Eu não digo, eu não sei se isto é de terror, se o que é. Enquanto o pessoal tá lá na neve, a Elon começa a ter um pressentimento estranho de que algo vai acontecer, que algo não tá normal. Something isn't right here. What do you mean? Am I the only one who sees the world around us right now? Things aren't right. Well, things certainly aren't going to get better with that attitude. Eu amo ele. being so negative. Look, all I'm saying is the portal
The two Gideons, now the snow and the cracks? Realmente, isso tudo não era comum. Foi tudo Pois. muito de uma vez. O clone do Gideon, esse portal. Só que eles meio que ignoram a Elon e vão se divertir na neve. Yeah, if you need me, I'll be over here where I can't hear stuff that makes me feel things. Que makes me feel ainda things. preocupada com a fenda dimensional. Decidi entrar pra ver o que tá acontecendo lá dentro. E nossa, eu fiquei muito surpreso quando vi isso. E ela encontra a chave, que a gente interagiu lá no Nossa, início, lembra? velho. E a Elon começa a conversar com a chave. Is anybody out there? Hello? 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 I'm so sick of this. Just want to know why I exist. I feel like I'm being played with. I'm a real person with real feelings. Depois de ficar super brava, que não recebeu uma Ok. resposta de tudo isso aqui, porque ela existe, porque ela tá assim, a chave decide falar. Bom, eu vou deixar vocês escutarem. What? But why? Pirataria. Compatibilidade. What can I Bad timing. do? What? There's nothing you can do. I love you. I gave you 3 years of my life. I'm sorry. But What? we tried our best. Não estou a entender porra nenhuma. Things are just out of your control. When things seem their darkest, and you won't give up, all you can do is keep trying until you die. I don't understand. Life is too short to blindly pursue a goal. You can't forget people out there beyond above. As pessoas que se importam com você. E depois dessa conversa, corta pra Elon numas pedras e a Nara vai lá ver se ela tá bem. Só que a Elon conta que o universo tá acabando e ela não pode fazer nada. I can't stop the universe from ending. Yeah, it's a shame. I mean, wait, ending? Like ending? What does that mean? Hey, What do we no, do? come on. Come here. Who told you? It's okay. Everything's gonna be fine. O universo tá acabando e, como a pedra diz, ela não pode fazer absolutamente nada. So, is this the end? Provavelmente. The universe never ends. Hã? It just changes. E é isso, gente. só O muda. universo vai acabar. Assim que os dois Gideon se tocarem, esse é o fim. Hey, what are you doing? I'm picking up sticks. What? Eu gosto No bué way. dele. I love picking up sticks. Oh, What? Me too. Me too. So much in common. I think this warrants a high five. Up top. Acabou. Mano, eu amo a música. Nossa, que lindo, véi. Que lindo, elas duas Meu mesmo. Deus do céu, isso foi lindo. Pois foi, Muita coisa mano. aconteceu. Vamos tentar analisar antes de ir pro jogo. Primeiro, Ok. o que a chave falou? Que o mundo da Elon tava acabando por causa de pirataria, compatibilidade e mau momento ou timing. Exato, Eu não what the consegui fuck? linkar com nada. Será que tem a ver com o ovo que a Nara roubou da estátua? Eu não sei, mano. A chave também fala que ama a Elon e deu 3 anos de vida pra ela. Que Também eles não tinham tentado entendi. ao máximo, mas não há nada que poderia ser feito mais. Não Pois entendi muitas essa parte perguntas também. ainda, cara. Mas resumindo a nossa teoria, antes de continuar, tipo, muito resumido mesmo, eles estão mortos em uma dimensão, as duas morreram porque eram bruxas, e o Gideon tá aí com elas, provavelmente por causa de um feitiço, uma punição, que é ele que decidiu matar elas. E talvez ele só possa sair se ele aprender alguma coisa, ou se ele fizer alguma coisa diferente, o que ele tá fazendo ali? E é uma dimensão que aparecem vários bichos do mundo normal, eram humanos, e foram parar lá. E de Sim. repente aparece outro Gideon, e como a gente viu, existem dezenas de outros Gideons, eles se tocaram, né, se uniram, e o universo acabou. Aliás, nos créditos, os dois Gideons se transformam em um, mais uma vez. E a Beth é uma mulher que eu acho que é a esposa do Gideon e sente muita falta dele. Se eu tiver errado, ou se você pensar em algo diferente, comenta aí, tá? Enfim, Não, vai não. abrir o jogo. Estou a Abri ir o jogo, chave na, ponto XE. na mesma Ok, vibe que nada o, tá que o Galardo. Tá, procurando na internet, eu descobri que isso aqui era um timer. Tinha uma pedra no meio, contador embaixo, e cada busto desse representava uma pessoa dentro do jogo. Por isso que quando eu entrei, só tinha um,
porque só eu tava com o jogo aberto no mundo todo. E quando esse timer Vixe. acabou, a seguinte frase apareceu: Beth chegou ao nosso mundo, mas ela não tem permissão pra passar. E ao mesmo tempo que isso apareceu, saiu um vídeo extra no canal do Cat Ghost chamado Vácuo 1. Sem mais enrolação, vamos só ver o que é. Abrindo Ok. o Vácuo 1 é um vídeo de 30 segundos que mostra a Beth caindo de um penhasco. Acho que em referência, né, Sim, daquela sim, cena sim. lá do jogo. E ela Dela- começa a falar: eu posso te perdoar pelo que disse, mas não posso perdoar ela pelo que ela fez. Você era como uma família pra mim, e eu não posso deixar isso ir. Quando ele percebeu o que ele fez, as portas vão se abrir e todos nós estaremos juntos pra sempre. E a Beth finalmente chega no fundo. E É mesmo, eu tenho quase certeza que é o Gideon no marido. Agora, há a questão da filha que eu não faço ideia o que é. aparece uma frase: vamos nos reunir. Quando ele percebeu o que ele fez, como assim, mano? Será que é quando o Gideon percebeu o que ele fez? As portas vão se abrir? Eu acho que Então sim, quer dizer mano. que tá fechada ainda? Eu acho que Por é isso isso. ela não tem permissão de passar, mano? Será que é isso? Depois disso, lembra do primeiro jogo do aniversário? Então, nele apareceu um esqueleto novo. Um esqueleto que quando você interage, ele diz: o vento assopra suavemente. O que dá pra relacionar vento Com a queda. com o Sim, ar. sim, sim, E é o sim. esqueleto da Beth, tá ligado? E tentando aqui interpretar mais algumas frases: eu posso te perdoar pelo que disse. Acho que falando isso pra Nara, mas não posso perdoar ela pelo que ela fez. Acho que falando isso pra Elon. Você era Exato. como uma família pra mim. Eu não posso deixar isso ir. Esse você ir, eu acho que não significa a morte da Nara, mas sim a conversão da Nara. Ela deve ter sido seduzida pela Elon. Por isso, ela é o prosélito, alguém que se converteu. Foi convertida pela sedutora, né? Que Sim, seduziu sim. a Nara Mano. nesse mundo da bruxaria e feitiços. Depois disso, mano, voltando ao jogo da chave, começa um outro timer. E depois de alguns dias, quando o countdown termina, aparece a seguinte mensagem: Malone chegou ao nosso mundo e ela tem permissão de passar, né? Diferente da Beth que não Quem? teve. E um dia depois, é lançado mais um vídeo no canal do Cat Ghost, o Vácuo 2. Vamos assistir. Começando o vídeo, a gente vê uma máquina de fliperama, Aquela máquina que é do familiar, início? o famoso Party Country, lá do primeiro episódio. E assim que ele liga, podemos ver o esqueleto vermelho, o esqueleto da Elon, e uma mulher de roxo, que vamos assumir por enquanto que talvez seja essa tal de Malone, que a gente descobriu agora. As duas são na famosa floresta escura. Elas começam a conversar entre si. A Malone começa: eu tenho uma pergunta. Como a nossa espécie avança se a informação desaparece quando morremos? Espécie? Quer dizer, bruxa? Malone é uma bruxa também, então? E Elon responde: você tá sugerindo que não morremos? Ah, a gente morre, mas nem tudo está perdido. Animais nascem sabendo sobreviver. Árvores continuam crescendo, insetos lideram e seguem como eles são programados. Por que você está me falando isso? Tem uma linha tênue entre magia e ciência. Quando eu te encontrei, você estava com fome, doente e morrendo. Eu te peguei e te dei a chave, mas você ainda virou as costas pra mim. Por que você esconde suas caras? Nossa aparência não afeta as pegadas que deixamos pra trás. Eu não preciso de você, consigo fazer isso sozinha. É por isso que você fugiu? Se o destino estiver gravado em pedra, eu também poderia estar morta. E é por isso que você Meu não tá Deus do pronta. céu. E Elon sai totalmente da tela e o vídeo acaba. What the Aparentemente, fuck? a Malone acolheu a Elon, que tava muito mal, tava sozinha, com fome, disse que deu a chave pra ela, mas ela virou as costas pra Malone mesmo assim. Bom, eu tenho duas teorias. A primeira, voltando novamente lá no primeiro jogo, o jogo do aniversário, a gente, Sim. como Gideon, pergunta pra chave: por que estou aqui? E a chave responde: você não tem permissão pra passar. Como eu parei aqui? A chave responde: por causa da sedutora. Ou seja, a Elon. Foi ela. Pelo que tudo indica, é a culpada por a gente estar nesse mundo. Como eu passo? A chave responde: resolução. Mas resolução em que sentido? Tipo, Exato, decidir mano, alguma ela não coisa? responde a Mas o nada. que é esse lugar? O que é essa floresta escura? E a chave responde: o lugar para aqueles julgados. E como eu saio daqui? E a chave responde: o prosélito é a chave. Ok, então a fantasminha é a chave. Eu tenho dificuldade em decorar os nomes. O prosélito? O que foi convertido de uma religião para outra? Sim. A Nara. A A Nara é Nara. a chave? Ok. Porque eu consegui sair daqui? A segunda teoria. A chave que a Malone deu pra Elon é realmente a chave em si, a pedra que a gente conhece. E a Elon consegue usar essa pedra pra se comunicar com outras pessoas, talvez na mesma dimensão, ou em dimensões diferentes, Talvez. ou até com pessoas vivas. Então é provável que a pessoa com que a Elon tava falando no episódio da neve era a Malone. Isso faz até que bastante sentido, né? Talvez as duas teorias juntas fazem sentido também. Sim, Enfim, exato. Bora continuar aqui pra gente entender. Episódio 8. Vamos lá. Julgamento. Esse aqui é um episódio bem diferente. O site oficial do Cat Ghost deixou os fãs da série gravarem perguntas pra que o grupo respondesse. E esse vídeo são os três respondendo de uma forma Nossa. meio que flutuando, sei lá. E respondem muitas perguntas, é muito engraçado, vale a pena você assistir depois se quiser. Who are you, really? Can you give us a little context to what's going on with you guys? Hello, I'm Gideon. I'm a family man. I love going to church and doing chores. They're fun. I'm Nara. I like sweet things. I'm super cute, and you totally know it. I really And you love totally fun know it. And going on adventures. Take it away, Elon. Okay. My name's Elon. I'm a cat. I'm a cat. This is stupid. Why are we doing this? É divertido, sabe? É divertido. Mas aqui eu vou colocar as partes que eu achei mais importantes, porque o vídeo tem quase 20 minutos. Ok. Ele perguntou o que é a floresta.
before. A Elon fala que é um lugar terrível. It's a dark, terrible place. It's horrible. Nobody should ever go into it. Nobody needs to go into it. Don't go into it. I don't think I have to repeat myself. Já Não, sabemos tá que não é um bom. lugar legal. Quando alguém pergunta quem é o Skinwalker, lembra daquela imagem lá dos primeiros episódios? Que dizia que a gente se viria logo logo? Então, prepare-se. Hi. My question is, who is the Skinwalker? You are nosy. You are nosy. You are nosy. Ai, velho. You are nosy. Ok, eu acho que eu sou curioso, sim. Aqui, Meu a gente Deus. consegue ver quem é o Skinwalker pela primeira vez. Ele possui o corpo da Nara e começou a falar com a gente. Quando eu pesquisei Skinwalker no Google, dizia que é um tipo de bruxa maligna que tem a capacidade de se transformar, possuir ou se disfarçar de animal. Possuir é... guardem-se. Meu Deus do Eles céu. continuam, agem como se nada tivesse acontecido, ou como se eles nem tivessem percebido. Uma outra coisa importante, quando alguém pergunta... What did Nora help Elon with? We were just collecting a few souls to... You know, bowels of evil. Sanctuary. Gotta protect that thing. Right, Nora? A Elon tá escondendo algo. Quando alguém pergunta pro Gideon quem é a Bethany, ele responde que não faz a menor ideia, não sabe quem é. Gideon, do you remember Bethany? What? No. Am I supposed to? Because I don't. Because I I don't... really don't. O que dá pra perceber é que, por algum motivo, o Gideon age como se tivesse começado a existir ali. Exato. What? I'm Gideon. I don't understand the question. E não se lembra de ser uma pessoa antes Ele não disso. se lembra A gente da também vida descobre nas passada, perguntas sim. que o Gideon tem relação com o grupo The Council, lembra? Lá no começo desse vídeo. E quando alguém perguntou como eles se conheceram, né, os três, o Gideon disse que estava escrevendo umas notas e apareceu um portal e ele só entrou. E foi assim que ele nasceu. How did you guys meet Gideon? I remember writing a bunch of notes, and all of a sudden there was this weird portal on the wall, so I went through, and that's how I was born. Yay! Quando alguém pergunta se a Beth é alguém especial pra Nara, ela fica um tempo parada e responde... não. Does the name Beth mean anything special to you? No. Mas e agora que vem uma parte muito boa? Eles estavam respondendo perguntas das pessoas, quando, de repente, alguém faz a seguinte pergunta. Elon, why did you run away? Ah, velho, quando começa a bugar eu fico todo queimado de cérebro. Ai, para! What the fuck? Que é isto? Que é isto, gente? Para! Para! I don't want to be here anymore. Que diabos aconteceu the agora? fuck? Então, essas linhas, esse descanso de tela de um computador, na verdade, se você pegar o rastro de todo o caminho que as linhas passaram, forma essa imagem aqui, que é muito estranho. A gente vê basicamente uma placa com jogos em desconto, e lá dentro, várias cópias Party do jogo Country. Party Country, Sim. os três na capa. Tipo, qual o sentido disso, mano? Será que tudo isso foi um jogo, na verdade, então? Já que todo episódio tem um jogo e a gente tá jogando isso? Mas eu acho que não é possível, porque esses personagens têm histórias dele, entendeu? Com toda essa coisa de morte das bruxas, o que foi tudo isso aqui? Não pode ser um jogo isso aqui. Pois não, Bom, velho. voltando ao episódio. Depois dessa pergunta, a Elon se toca em algo. How did we even get here? I don't even remember coming to this place. You're right. I have no idea. How long have we been here? Gideon, what's your favorite flavor of ice cream? Feels like we've been here for years. When's the last time I said that? Oh, guys, you're starting to freak me out. What is the key? Daqui. Okay. Calm down. Eles começam a ficar malucos porque eles perderam total noção de tempo, de como chegaram ali, onde eles estão, e eles só se tocaram agora. É como se você tivesse num sonho, sabe? Que você não sabe quando começou, ele só inicia, assim. É algo eterno. Aí o pessoal começa a ficar muito maluco e chorar e tudo, e aparecem os três de massinha. Pois Nossa, os velho. três de massinha. O que foi isso aqui tudo? O que foi a Nara sendo possuída pelo Skinwalker do nada? O que foi aquela Meu pergunta do Deus. porquê você correu, Elon? Eu aposto que essa foi a tal da Malone. Até porque quando as duas estavam conversando, a Malone disse: por que você correu? Por que você fugiu? Então tem Sim. uma ligação, cara. Eu acho que é a mesma pessoa. Bom, a gente só vai descobrir vendo o resto. E esse episódio não tem jogo também. Uma coisa muito legal que aconteceu Ok. também, cara, é que existe um canal de speed art, speed paint. Não é o canal do Cat Ghost, tá? Não tem nada a ver. E teve um vídeo dele que do nada apareceu a Nara e aparentemente ela não sabe onde tá. E ela só apareceu no vídeo de alguém. Oh, what? Where am I? This room is dark. Que fofa, mano. Hello?
Hello? Hello? Hello? Tadinha. Hey, Oi! is that us? It is us! Ela percebe que são eles e fica admirando o speed art do cara. Só que, do nada, lá pro meio do vídeo, isso acontece. Skinwalker? Pois é, aparentemente Skinwalker. o Skinwalker conseguiu possuir o desenho e diz que ela nunca te amou. Ele tá falando da Elon, né? A speed art continua e a Nara tá assustada com o que aconteceu. E mais uma coisa acontece. I don't want to be here anymore! I'm scared! Ai. Ow! What? What? No! No, I didn't mean Pecaminosa. Pecaminosa é pecadora? Eu acho que sim. Please stop! 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 Someone please help me! Someone help! Eli! Ai, chamou a Elon, coitada. Ela vê uma cabana pegando fogo, fica muito triste e diz: vai logo, me joga. Não sobrou mais nada pra mim. Go ahead and drop me. There's nothing else left for me. Então aquilo era a cabana onde a Elon morreu queimada? Será? Caiu dentro de O água. que representa a morte dela? Ela sendo jogada na água, afogada, Sim. sem conseguir respirar. Eu não sei se isso foi um easter egg ou algo importante, mas quando o Skinwalker fala pra Nara, você é pecaminosa, ela diz que eu não tive intenção, ela fez algo que não queria. Com certeza, a Elon a manipulou. Bom, agora apertem os cintos, mano, que a partir de agora vai ter muita coisa. Enfim, episódio 9. Bem-vindo à casa. Começou um Ok, episódio vamos com um lá. ovo flutuando pelo espaço e aparece o Gideon e a Nara no local escuro. I can't move. Hello? Somebody, anybody, I can't move. E o Gideon não conseguia se mexer, porque na verdade eles trocaram de forma. A Nara, que era um fantasminha, fuck? agora é uma mágoa viva, um cefalópode. E o Gideon virou um tronco. Heavens, look at me. I've become everything I've ever wanted. Coitado. Pois é, mano, como a gente viu nos episódios, ele sempre gostou de madeira e gravita, então... Sim. And look at you. You've blossomed into a lovely pinata. Não é uma pinhata. A Nara começa a testar os tentáculos dela, porque ela finalmente consegue segurar as coisas de verdade. E a Elon também aparece, só que de uma forma um pouco diferente também. Ela mudou também. What? What is it? What's wrong? É, ela não ficou legal. Mas o que houve aqui, mano? Eles renasceram depois que o universo acabou e vieram de outra forma? Onde que eles estão nesse Será? momento? Bom, a Elon fica muito chateada com a forma dela. Ela é um Gideon quê? É um fica fazendo morcego? piada porque ela virou um morcego. A Nara fica brava com o Gideon por fazer isso, né? E começa a segurar e a balançar ele. I told you not to tickle me there for just Stupid wings and nose and thing on my face and flying bat ears. Mano, tu sabes voar agora, velho. Muito bom. It's fine. It's fine. I can fix this. Everything will be corrected and be back to the way it's supposed. What the fuck, porra é aquela? Calma. Everything back. My. Back at it again, are we? That voice. A Elon ouve uma voz que ela reconhece. Foi a mesma voz do episódio passado que ela ouviu no rádio, perguntando por que ela fugiu. Pera, essa é a Malone então. Que é isto? É uma aranha? Still trying to control everything again, aren't you? You. A Malone chega no mundo deles por uma fenda dimensional, e enquanto isso, a Nara e o Gideon estão procurando a Elon, que tinha sumido. Só que aí, eles percebem que estão passando por uma tela de um computador, e do nada, o monitor liga. Are you sure we're going the right direction? Uma tela do computador do nada. Oh my, what's that? I don't know. Looks kind of creepy. No, it doesn't. Gideon? No, it doesn't. Of course it is. It's a skeleton. It's creepy. Ela viu os esqueletos na famosa floresta escura do Sim. Prairie Country. Elon, Bethany e Nara. O mapa também, provavelmente em referência à menina que gostava de cavar, lembra? Que tem alguma conexão com o sapo que apareceu no episódio, porque em uma frame escondida aparece um sapo no lugar da pá muito rápido. Seria então essa menina que cavava? Bom, um espelho no Meu chão, Deus, que a gente já. já viu muitos espelhos por aí na série, e uma pilha de ossos, que é relacionada ao Skinwalker. Porque no primeiro jogo, a gente consegue achar essa pilha de ossos, e interagindo, ele diz coração, ossos e adagas. E eu acho que E você se lembra, adagas? né, dessa imagem do começo, né? Então, mas de quem É o será esses ossos Skinwalker. aí, então, mano? Eles mataram alguém pra algum ritual? Seria o cachorro, talvez? Será? Bom, continuando aqui, né? They seem really familiar in some way. I don't remember anything. What are you doing here? I told you I can handle this on my own. It's fate. You have finally arrived. What is that even supposed to mean? Do you still believe that life is just a series of random events?
What the No, fuck? life is what I make of it. My choice. I'm the one running the show now. You're What the trying to control fuck? something that is far bigger than you are. Eles estão a ver a conversa? Sim, eles estão a ver a conversa, sim. Porque a conversa está a aparecer no monitor. Then you're just going to stand by and let this happen? You can create and change anything, but instead you hide your face. I hate you. I was trapped because of you. That's why you ran away, isn't it? Ui. When you stop swimming against the current, Elon, you will realize that same river is trying to take you to a beautiful place that you never even knew existed. You created this, and now you must be the one to deal with it. Your time is up. Ai, ai. Mano, eu amo as músicas que aparecem neste jogo. Nesta série, sei lá. Tudo fica branco e aparece novamente o ovo, só que se quebrando. Pera, quem tava dentro desse ovo? Será que... Quem será que estava dentro do ovo? É o que vocês vão descobrir no fim de comentarem aí em baixo, porque chegamos à hora do vídeo, 1 hora completa. Quem já comentou o bonde da meia hora, deixe estar, pode comentar no mesmo comentário, ou editá-lo, ou fazer um novo. Mais vale, façam um novo a dizer bonde da hora completa. Bonde da hora completa, chegamos a 1 hora de vídeo. Comentem bonde da hora completa. Vamos lá continuar. que vai sair agora? Vai aparecer? Ou será que esse ovo é uma dimensão inteira? São muitas perguntas ainda, mas eu acredito que se a gente continuar, a gente pode descobrir, quem sabe. O jogo desse episódio se chama Meia-Noite. Meia-Noite. Abrindo o jogo, você é a Bethany. Você tá em volta de várias cabanas, pelo que parece, e cada cabana que você entra, aparece um texto lá em cima, com só algumas letras legíveis. Eu descobri que essas frases são baseadas no seu IP, então o meu IP do meu computador sempre vai aparecer essas letras, entendeu? Se eu quiser ver outras letras, eu tenho que trocar meu IP, ou ir em outro computador, outra internet, enfim. E essas são todas as mensagens possíveis. Calma que a gente vai analisar. Voltando ao jogo, vamos seu lá. objetivo é achar uma casinha vermelha e lá dentro vai ter um bebê, que tudo indica que é a Nara bebê. Você tem que roubar o bebê e fugir pela ponte. Assim que você pega o bebê, isso acontece. What the fuck? Run. Corre. Depois você corre, e se conseguirem te pegar, mostra você morta. Ei. Mas se você conseguir escapar, essa imagem aparece. Bom, com tudo que a gente... Ok, sim. Aquilo é o Gideon. Aquilo é o Gideon. E o Golar estava certo. Mano, o Golar estava certo. Como assim, velho? tem agora de informação é o Gideon, a sua esposa Beth e o bebê Nara, que bate com aquela foto do outro jogo. Bom, voltando às frases possíveis em cada cabana, tem algumas que chamam minha atenção, como ele pode te amar, você não pode providenciar. Porque eu fui feita desse jeito, eu falhei com ele, eu vou consertar. Pelo que me parece, ela não poderia ter uma filha, talvez ela era infértil, não sei. Ela só não queria desapontar o Gideon, o seu marido, o juiz. O Gideon queria uma filha, então ela simplesmente roubou o bebê de uma vila. E depois mais mensagens como: me desculpa, eu só quero segurar um, eles têm vários, eu vou dar uma vida melhor pra ela. Bom, isso tudo confirma muita coisa. Lembra da frase, a gente não queria, mas era dever dele? O Gideon, o juiz, decretou a morte da própria filha roubada, a Nara, juntamente com a Elon, né? E depois ele morreu de velhice, que já era a hora, como diz a chave. E a Beth, que não tinha mais nada, decidiu se jogar do penhasco para encontrar os dois. Aliás, lembra aquele episódio que elas estão fazendo um ritual e o Gideon derruba um vaso e a Nara é possuída? Ela fica com um azul mais forte e começa a se esfregar no Gideon, beijar o Gideon. Eu acho que a gente pode assumir quem é, né? A Beth não possuiu totalmente o corpo da Nara, mas só as emoções dela. Então, juntando tudo que a gente tem até agora, a Malone encontrou uma criança morrendo de fome sozinha com frio, que tinha fugido de uma carroça. O nome dessa criança era Elon. Ela cresceu juntamente com a Malone, que foi ensinando técnicas de feitiço e bruxaria pra ela. E a Nara, andando sozinha pela floresta, acha o acampamento da Elon, e a Elon seduz a Nara pro lado das bruxas. Começa a ensinar feitiço pra Nara. No episódio dos julgamentos, né, mano? Nas perguntas, isso fica bem claro. How did Nara meet Elon? Oh, it was super awesome! I was wandering through the forest on another adventure, and I found this really cool campsite. It's funny, actually. I almost killed her. We What? laugh about it now, though. You might. I don't. Talvez ela quase morreu por causa dos feitiços, e o objetivo delas era coletar almas para fazer alguma coisa, como a gente viu aqui. What did Nara help Elon with? We were just collecting a few souls too. Eu amo a sinceridade dela. Nós só estávamos a coletar algumas almas para... The bowels of evil. Sanctuary. Gotta protect that thing.
Right, Nora? E eu acredito que foi Que por fofa. isso que ela matou o cachorro, pra pegar a alma dele. Mas aí começaram as caças de bruxas. O Council, né, o grupo da cidade, começam a perseguir as bruxas pra matá-las. E a Sim. gente sabe que o Gideon faz parte desse grupo, de acordo com o episódio do julgamento também. Oh yeah, we used to go fishing a lot. They were really nice guys. I don't really remember much about that. It was a long time ago. Infelizmente, ele teve que julgar a morte da própria filha. Nenhum dos dois queria, mas era o dever dele. Nada vai adiantar. Isso tem que ser feito. A Nara se Entendi, afogou com a mano. cadeira. Foi inocentada, é claro, senão ela teria boiado. Mas de qualquer forma ela morreu. Eu acho que eles ficaram arrasados com tudo isso, com a Elon, porque foi tudo culpa dela. Por isso que a Bethany disse que não pode perdoar pelo que ela fez. E pensaram na pior morte possível para Elon. Foi queimada viva. Depois de alguns anos, o Gideon morre de velhice e a Beth se suicida. Próximo episódio, velho. episódio 10, reunião. A tela Mas os últimos 2 episódios foram importantíssimos para entender a história. E nós já sabemos mais ou menos onde é que a história fica, mano. Havia muita coisa que eu não estava a entender e o Golart não estava a entender. Agora chegamos àquele ponto em que sabemos basicamente tudo até agora. Portanto, vamos lá. Lance esbranquiçada, que deixa claro que foi depois daquela explosão do monitor. E a gente vê um personagem novo, um pássaro, só que ele late. What the fuck? Um pássaro que late. Where did you come from? Ela é tão fofa. Estranhamente, quando ela vai decidir um nome pra ele, isso acontece. Well, a cutie like you needs a name. I think I'll call you... Ok. Depois mostra o Gideon sem entender nada que Ok. aconteceu também. E um portal do lado dele com uma serpente. Oh, hello there. I like your portal. It's I like your portal. Hey, cut it out. It tickles. Oh my goodness. You're so affectionate. Meu Deus do céu. Essa fala lembra alguma coisa pra vocês? Se não, deixa eu colocar uma coisinha aqui. Ok. Neither of us A wanted. serpente é a Beth. Por isso ela fala assim. E por isso ela é tão apaixonada pelo Gideon. Eles são reunidos. Assim como a Nara e o cachorro dela, né? Daquele desenho, O lembra? cachorro? Ah, mano, ok. Bom, a gente não consegue entender o que ela fala. Eu tive que ligar a legenda do YouTube pra entender. Mas aparentemente o Gideon consegue compreender o que ela tá falando. Depois mostra Elon num frio extremo em uma carroça. Talvez aquela fugiu, nossa. né? Pois, a carroça que ela fugiu, sim. E ela vai pra dentro e tem várias pessoas congeladas e fica por lá. Depois volta pro Gideon e a Beth. Eles estão juntos, bem de boa. E Sim. a Beth fala que ela consegue lhe trazer felicidade. You do that for me? What? Tchau. O que é aquilo? Uma caixa? É uma caixa com os palitos dentro, né? Bom, eu pesquisei na internet e eu descobri que isso é um símbolo usado pelos povos nativos americanos que representa uma menina, uma criança, uma filha, a Nara. Voltando pra Nara e o cachorro, algo acontece. O Skinwalker aparece. Ah, mano, lá vem ele. Are you okay? What's wrong? Quem é o Skinwalker, mano? É a maior dúvida até agora é essa. You have helped me so much since we met. Nossa. I want to give you something in return. What is it? I can make them like you. How? See that blade? Pick it up. I don't think I can do this. If you do this last thing for me, it will be finished, and I will never ask Quem é o anything of you Skinwalker? again. Sério. I can't do this. You made a promise. Do it, Nara. E essa cena te lembra alguma coisa? Alguém forçando a Nara? Sim, a fazer sim, algo, exatamente. Falando que Faz você lembrar fez a uma ela, né? promessa. Esse episódio pra mim parece vários flashbacks. Quer dizer, não é flashback, né? Porque eles estão revivendo o momento. A reunião da Beth com o Gideon, o surgimento de uma filha, a Elon numa carroça e essa cena aqui que eu acho que vocês vão conhecer. Do it. Do it. Do it. Do it. Faz lembrar lá no início da série era assim. Do it. Do it. Mano, yeah. Do it. Do it. Pá, faz lembrar o início da série. Quando faziam isso com o Gideon. Olha, o cachorro está a chorar. A What? morte do cachorrinho da Nara, o Azuli, que morreu com 3 anos de idade. A Elon forçou a Nara a fazer isso. Eu já vi Nossa, essa cena- a Nara foi obrigada a matar o cachorrinho
Coitado. No jogo do espelho, né, no final dele. E como a gente pode ver no final, a Beth estava vendo tudo. E ela sabia que a sua filha tinha feito. Por algum motivo, Meu Deus. essa cena se repetiu agora, mas o Skinwalker que estava falando pra ela fazer, não a Elon. Enfim, vamos pro jogo então, né? Exatamente. Esse jogo se chama Vazamento, ou Rombo.exe. Abrindo o jogo, você vê a Elon e a Nara sentadas do lado de uma fogueira na famosa floresta escura. E aparece um texto em alfabeto tebano ali em cima. Logo após isso, elas começam a correr de vários bustos, e é um jogo bem difícil, tá? Eu custei pra passar porque tem que reagir muito rápido, mas dependendo do caminho que você pega, você consegue alcançar 5 finais. O primeiro, Sacrifício, em que aparece uma pedra com sangue, que tudo indica que foi onde a Nara sacrificou o cachorro. O cachorro, O segundo, Clone, uma estante cheia de mini Gideons, que pode ter alguma referência a porque existem vários Gideons no universo. Será que elas colocaram algum tipo de maldição no Gideon? O terceiro, Círculo, a Malone e a Elon estão do lado da chave, e várias pessoas ao redor delas. Quarto, Libação. Eu acho que você lembra dessa palavra, né? E mostra a Nara e a Elon sentadas em volta do bolo do Gideon. Eles fizeram esse bolo, fizeram algum pedido pro Aglasis, aquele demônio, e colocaram uma maldição, um feitiço nesse bolo, para que o Gideon comesse na vida real. E quinto, Destino, a Elon pequena, criança, se arrastando perto da Malone. Acho que indicando quando ela foi encontrada, quase morrendo de fome, sozinha, com frio. Eu acho que isso responde muita coisa, mas também surgem mais perguntas. Talvez esses boosts aqui representam The Council, né? Elas correndo do grupo pra não serem mortas. Sim. E porque todos os ouriços aqui, mano, e esse bolo também, será que foi com isso tudo que elas criaram esse universo, esse purgatório que eles estão, e o Gideon tá preso com elas, e ele só consegue sair daqui fazendo alguma coisa? Aliás, sobre as frases do começo do jogo, são várias, tá bom? Tem uma lista toda. Algumas parecem ser faladas pela Elon e outras pela Nara, como: acalme-se, não se desespere, me deixe em paz, estou com medo, eu não queria ter feito isso, eles vão me odiar mais agora, ela seguiu a gente, ela encontrou a gente. Seria isso em referência a Beth ter visto tudo? Sim. Será que a Beth começou a odiar a Nara depois disso? O que tá acontecendo comigo? Você mentiu pra mim, disse que me protegeria, porque você não me usou ao invés dele? Do cachorro, talvez? Pois é. Episódio 11. Caramba. A Elon é mesmo amada fita até agora. E a Nara, coitada, é só uma criança. Confronto. Eu acho que a Bethany não odeia a Nara, tá? Mas a Nara acha que a Bethany a odeia. Vamos lá. Então, o episódio começa com uma imagem estática de uma escada, de uma estática casa, não, né? Tá a mexer. Texto sendo falado. Só que tem algo interessante aqui. Tipo, alguém começa a falar. Então por que depois um texto vermelho aparece, com uma personalidade totalmente diferente. O que me parece é a Beth falando com a Nara, sobre ela ter descoberto que a Nara tinha se tornado, né? Que ela tava fazendo, que ela matou o cachorro dela. Ela continua falando: não, docinho, não chora, não tô com raiva de você. Foi o que eu disse. Lágrimas, mocinha. Eu vou cuidar da sua bagunça. Não deixe ele te ver chorando. Ele era o Gideon. Tá falando isso pra Nara, mas eu não sei se ela muda de personalidade do nada, se ela tá sendo controlada por alguém, ou se é como pelo a Nara Skywalker? vê a mãe dela, porque a Nara é uma criança, entendeu? Ou pode ser algo relacionado ao Skinwalker, porque até agora o Skinwalker só se comunicou com a Nara. Aliás, a frase "não deixe ele te ver chorando", eu acho que é a Beth, né, falando em referência ao Gideon. Exato, foi o que eu consegue disse. ver a família, Foi o que eu disse. O trio, né, numa mesa de jantar. Dinner was really great. Vixe, é só o Skywalker. I like what you did with the mashed potatoes. Opa, coitada, ela é bem fofa. They're, not really mashed. A Beth e o Gideon estão possuídos pelo Skinwalker e ficam o jantar inteiro sem falar nada. A Nara começa a falar que não quer ser a menina perfeitinha que eles querem que ela seja, que ela não gosta de ficar se vestindo, e ela só quer sair de casa, se aventurar do lado de fora. E de repente... Quem é? Olha a porta, mano. A porta é igual àquela do início. You're gonna have to come back later. Dad isn't home right now. Ai! No! Please! Help! Someone! A Nara Foi raptada. sugada. Uma coisa interessante, mano, como eu falei, isso aqui não é um flashback. Mas na verdade, o que parece é que ela tá revivendo vários momentos que ela viveu quando tava viva. Na porta tem o número 33 e a cara da besta. Essa era a casa da Nara antigamente. Depois dessa cena, a gente vê um buraco sendo cavado pela Elon, que eu acho que tem muito a ver com a menina que cavava, lembra? Eu tenho certeza que tem alguma relação, cara. A Elon tá cavando, a menina que cavava e morreu. A Elon tendo aquele pesadelo dela sendo fechada num local assim, tipo, como se ela fosse sucumbida por areia da caverna, talvez, mano. Eu sei que tem uma relação, mas eu não consegui descobrir até agora, cara. Eu sei, mano. Eu sei que tem. E a Malone solta umas coisas bem interessantes. Having fun? Are you just going to stand there or help me? You know how this works. You can't take
without giving something in return. Você não pode pegar algo sem dar algo em troca, equivalente ao que você pegou. Mas o que seria isso? I spent years studying for this. I was the top of the class, and now I'm weighed down with the burden of doing the same thing over and over again. I'm not a machine. I'm real. I'm real. Don't waste my time with your lectures. I'm not the one stuck in a loop. Ela disse que se preparou por muito tempo para isso. A Elon estudou para fazer tudo isso que ela faz, dizendo que era a melhor da classe. As imagens que a gente viu no jogo anterior podem fazer referência a isso. A Elon em volta da chave, a Elon e a Nara com o bolo, mas ela fez alguma coisa de errado e a sua punição agora é ficar presa nesse looping que ela tá. Provavelmente. Em várias realidades, o universo acaba, outro se inicia e depois a Malone diz a Elon que talvez ela devesse olhar o espelho. Maybe you should look in the mirror. In the Elon mirror. fica surpresa com essa fala dela. A Malone então sabe da existência do espelho? Ou pelo menos a mulher do espelho? Voltamos então para Nara em sua forma. Que pois é, quem é a mulher do espelho? Das duas, uma. Ou é a Elon versão bruxa, ou é a Malone. Eu acho que é a Malone. Provavelmente. Ou então é outra pessoa que ainda nem conhecemos. Uma fantasma flutuando num vácuo com várias estátuas ao redor que representam o julgamento. E a Beth aparece em seu portal. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Don't speak to me. Fala pra eles que você estava sob um feitiço. E tudo isso vai acabar. I'm not telling anyone anything. She was my friend, and you took her away from me. Ok. Ela nunca vai te amar como eu te amo. Pois, exato. Você sabe pelo que eu passei pra conseguir você. Ela, pronto, lá está. Era como eu tinha dito há bocado. Ela não a odeia, óbvio. É a mãe dela. Mãe adotiva, mas é mãe. A Nara via a Elon como sua amiga, mas a Beth não queria que a sua filha se envolvesse com ela. Exato. Ela se envolveu e foi condenada à morte. Esses bustos devem representar o grupo The Council, ou talvez os juízes dessa dimensão. E pra ela conseguir Não faço passar ideia. dessa dimensão, Essa parte não sair faço desse ideia. lugar que ela tá, ela tem que admitir, ela não pode estar linkada com a Elon, não pode estar seguindo os passos dela, mas não adiantou. Just go ahead and drop me. There's nothing left for me. Coitada, mano. Coitada. What? Então, mas a casa que pegou fogo era a casa do Gideon, da Bethany e da Nara? Life is a series of failures. Some failures set you back a few steps. Some failures put you in the ground. The ones that are eternal are the ones that aren't forgotten. This isn't a game anymore, and you have no idea how good you have it here. If you leave, you'll regret it for the rest of your life. But it will be the best thing that has ever happened to you. Well, guess it's time to grow up. If dogs are from Jupiter, Eu amo o soundtrack desta série, sério. from Mars, I see it better than you do, and I'm almost blind. Amanheceu! E depois o episódio acaba. Ó, o que é acreditado por muitas pessoas é que a Elon e a Nara estavam coletando almas. Isso a gente já sabe, né? Sim, pra sim, conquistar sim. algo, talvez, não sei, poder pra se comunicar com os vivos depois de morrer ou pra passar informações depois da morte. Mas alguma coisa aconteceu, deu ruim. Talvez a cidade não deixou eles completar o ritual que elas estavam fazendo. Alguém atrapalhou, fizeram alguma coisa errada. E como punição, a Elon ficou presa nesse purgatório infinito, que se reinicia sempre. E pode ser muito maluco o que eu vou falar agora, mas como elas estão num loop, o ritual nunca deu certo, porque o conselho não deixa elas completarem, que é representado pelo Gideon, que faz Exato. parte dos juízes naquele episódio, né, que a gente viu. Uma outra coisa pra notar é que a Elon tava cavando alguma coisa, o que pode ser que ela tá cavando pra morrer, e não sei, se matar. E quando ela morre, se você perceber, ela volta pra sua forma antiga. Eu sinceramente não sei essa parte, se você quiser me ajudar a investigar, eu só sei que tá relacionado Não com faço essa ideia, mano. imagem, que tem a pá, o espelho e os ossos em referência ao Skinwalker. E no final, a Malone fala: This isn't a game anymore, and you have no idea how good you have it here. If you leave, you'll regret it for the rest of your life. But it will be the best thing that has ever happened to you. Então, aparentemente, a Elon pode sair dessa dimensão quando ela quiser. Vai tudo acabar e eles podem finalmente passar desse purgatório e morrer em paz. Mas acho que se ela fizer isso, não vai conseguir completar o que ela queria fazer. O que quer que ela esteja tentando fazer nessa dimensão. Vamos pro Que é coletar as almas. Que ela já tem muitas, pelos vistos.
que nós vimos logo no terceiro episódio, que é o que está a aparecer agora. Então, né, o jogo se chama Pertinência.exe e mostra a Elon pequena, mostra ela correndo de uma carroça, e você nesse jogo só anda e anda por várias telas, vários fundos diferentes, até chegar no final. Ficou 5 minutos andando. Da Malone, indicando o ponto que elas finalmente se encontraram, que a Malone pegou a Elon que tava morrendo de fome sozinha e com frio. Enfim, mano, tamo quase no final, cara. Episódio 12, Resistência. O episódio começa de um jeito bem diferente de todos os outros. A gente tá na tela de um computador e aparece alguém digitando debug partycountry.exe. Depois ele continua digitando várias coisas, só que tem uma parte interessante. Na hora que ele vai logar na conta, o usuário que ele usa é Watcher33. E eu descobri que a mulher no espelho, que já apareceu várias vezes, é chamada também de Reflexo ou Watcher. Lembra que o número da porta deles é 33? Então, é como se alguém controlasse por fora, talvez por um computador, que faz eles lembrarem ter esses flashbacks pelo jogo. Enfim, continuando. Ele continua digitando e decide baixar um arquivo chamado Skinwalk. Caramba, calma. Calma. Não sei. Não é uma simulação. Não acredito que seja uma simulação. Uma simulação de computador tipo Matrix. Não acredito. Não acredito. Vamos continuar. A descrição do aplicativo também é interessante. Skinwalk é um pequeno programinha que aumenta a velocidade do seu software, limpando memória da sua RAM. Limpando memória? Limpando memória. Faz o download e quando roda isso aqui acontece. Não é nada pessoal, moleque, mas... You are fucked. What? É o Skinwalker. Aparentemente era um vírus e frita todo o PC do cara. Meu Deus. Mas o Skinwalker parece que é um sinónimo de vírus. Mesmo na história. Quando aparece, parece que é um vírus na vida real. O que houve agora? Depois o Gideon finalmente aparece, dessa vez numa jaula. Tá preso. E a Beth é summonada do lado de fora. Oh, hello again. Fala. It's really great to see you. Fala. Oh, é o Skinwalker. Fogo, chato, mano. Do you think you could help me get out of here? Tá a ir embora. Oh, a trip? Oh, where are you going? Mano, sério, eu queria agarrar no Gideon e na Nara e meter num potinho e guardar para sempre. Sério, mano. Que coisas mais fofas, mano. Are you coming back? Ah, velho, coitado. Oh, okay. Well, Opa. I guess I'll see you again soon. Opa, que fofo, mano. Oh, a barbinha dele. I don't understand. Opa. A Beth é possuída pelo Skinwalker, vai embora e deixa o Gideon sozinho na jaula. Ele então pega uma folha de papel e começa a escrever pra mandar uma mensagem. Opa, que fofinha, sério, mano. Tô ficando numa bad gigante, velho. Um papel escrito Bethany. Como tudo que a gente tá vendo são não flashbacks, mas um looping, né? Eles estão revivendo os momentos de quando eles estavam vivos. O meu chute é que o Gideon foi, tipo, preso na vida real, talvez por ter roubado a filha da aldeia, ele ficou com a culpa, ou foi algo que a Elon fez, a Elon prendeu ele por algum motivo. Bom, após isso, a Nara acorda tipo num berço, meio confusa, num quarto tipo rabiscado, e ela força pra tentar rasgar as paredes, e quando ela faz isso... Ok... milhares de máquinas do Party Country flutuando no meio do nada. Vários diferentes universos, infinitas histórias rolando. Só que do nada... Lá vai, mano. Gotcha. A Elon pega finalmente a Beth pra sua coleção de criaturas. We did it, Nara. We finally did it. What are you talking about? What did we do? I only tolerated you. Oh, wow. This took such a long time. But we did it. We got all of them. Every single one. At least I had a family. Ai, mano, o Skinwalker é tão... What? Aren't you excited? I didn't really like you. I don't know. I never needed you. Oh, what's your problem? Are you hen-hearting out on me now? After all we've been through! Why would I want to be friends with a pawn? I just don't know if this is the right way to do this.
Oh, now you're complaining? Isn't it a bit late for that? Do you really think she isn't getting what she deserves? After everything she's put us through? At least I didn't kill a dog. Elas começam a discutir que finalmente a Elon conseguiu pegar a Beth e o Skinwalker possui as duas aleatoriamente, assim. E eu sinto que ele possui e ele faz as pessoas falarem o que estava entalado lá dentro, os sentimentos reais delas por dentro. A great leader. And a really great friend. I love you. You saved me from a really bad situation. But I can't follow you anymore. Assim que ela fala isso, a Nara volta pra forma original e simplesmente some. Por quê? Eu acho que isso simboliza que ela saiu desse purgatório. Finalmente vai passar, vai morrer em paz, ir pra onde ela deve ir. Já que ela não vai mais seguir a Elon, não tem mais motivo dela continuar lá nesse lugar, entendeu? Ah, velho. Seriously? Okay. Fine. Go on then. I don't need you. I got what I came here for. A Elon finalmente consegue tudo que ela queria, prendendo essa Beth, ela finalmente acaba com todo esse looping que ela mesma tinha criado. Eu conheço esta música? Não sei, acho que não. Não pode acabar assim, não pode acabar assim. Bom, abrindo o jogo, ele se chama Festa de Dança, ou Dance Party.exe, acho que é mais legal, né? E é literalmente só a Nara e a Elon dançando em volta de uma fogueira. A parada diferente é, se você digitar o que a gente viu lá no início do episódio, o debugpartycountry.exe, a tela meio que buga e é possível você sair do jogo, assim, usando as setinhas do teclado, pra fora do jogo. E cada vez que você vai se afastando, uma estática muito irritante começa a aumentar e aumentar no seu ouvido. E eu continuei dando umas voltas aí, só que eu não achei nada, mas procurando em discussões aí da internet, as pessoas acharam vários sprites relacionados ao Cat Ghost. Algumas a gente reconhece, cara, claramente sim. Outras eu não faço a menor ideia do que pode ser. Só uns palpites, mas sei lá, né? Me fala o que vocês acham. Mas enfim, sem muitas respostas, vamos pro próximo e finalmente o último episódio. Episódio 13. O último? Ai, o episódio se inicia com muito... Não quero ver o último, mano. Não quero que acabe. Vamos lá. As portas se abrindo para outras portas, uma porta 14, uma 67 e a famosa 33, a vermelha. Abre a porta azul, número 67, para Malone e a Elon. Ok. A Elon finalmente tem tudo que ela queria, ela aprisionou todas as almas que pisaram nessa dimensão, finalmente acabando com esse ciclo infinito. Então, a Malone disse algo muito interessante. Do you know why I took you home with me that night? I saw a beautiful heart that had been bruised. I thought with enough care and guidance it could be restored, but I guess I was wrong. You're nothing more than a child. Nossa. A child? I have everything under control. You really think that you are the one in charge, sweetheart? Look around you. The continuity errors, spelling mistakes, the loose ends. Does this sound like the work of an all-knowing power? Erro de continuidade seria tipo um episódio não ter ligação com o outro? Erro de texto? Como os erros que a gente viu acontecendo com a Beth falando com a Nara? Provavelmente. Tudo isso ela tava no comando, tipo, orquestrando tudo assim por trás. É como se o Party Country fosse um jogo com toda aquela história que a gente conhece em pixels. Ela, um personagem dessa história, conseguiu poder suficiente pra estar consciente assim e conseguir sair do jogo, como a gente viu acontecendo, para depois criar esse purgatório e ser lembrada para sempre como a deusa dessa dimensão. Ok. Who cares about a higher power? I'm the higher power. When this is over, everyone will remember my name. You poor little naive child. What the fuck? E a Malone conta que não existe só esse universo, na real existem vários. A Elon quer controlar tudo que existe, mas ela só tá no controle do universo dela. There are so many messages out there we can't even keep up anymore. They never offer anyone else help or guidance in their own lives, and they drift haplessly through the void, just static and numbers, and a black unending sea of nothing. Nossa, velho. Nossa, mano. Meu Deus. I refuse to accept that I'm dead. It's much worse than that. Oh,
you never existed in What? the first place. Se ela nunca morreu e sim nunca existiu, mano, o que são elas duas então, mano? O que tá What the acontecendo? fuck? Ok, agora Será que elas buguei. sabem que não são pessoas reais, tipo, fora de uma série, de um jogo, de um episódio do YouTube? Mas enfim, eu não sei se vocês perceberam. Ah, sim. Mas isso era uma quebra da quarta parede foda. Isso era uma quebra da quarta parede foda. Mas tá com aquela estática de fundo irritando, tá ligado? Igual quando a gente saiu, mano. Se desprendendo do jogo anterior. É como se a gente estivesse se descolando do jogo todo. I just want my family back. Oh, why do you even want to bother with that all of a sudden? Ainda bem que o Golard tirou a estática. Ou então baixou-a, porque porra. You didn't seem to care before. And now, when you're in need of help, you go running to mommy and daddy to fix it. Shut up. Nossa. All you have ever done is run from your problems. You use everyone and everything around you to get what you want. And when you don't, you change the rules. Shut up. Some people call you evil. Some call you a monster. I don't think you even deserve that title. At the end of the day, you are just a selfish little brat. Nossa, velho. Said, shut up. Shut up. Shut up. Oh yes, that's it. Get angry. You think I care about your stupid laws? You survived long enough to know people just use you to get what they want. And you What the fuck? would say that to her. She gave herself to you, and you used her and cast her aside like a tool. Será que a Maloney tá falando, falando de Nara, da- que foi usada sim. pela Elon pra conseguir o que queria? Tá, Coletar as tá. almas? Será que todo esse looping foi pra ela coletar as almas que ela queria? O suficiente pra se tornar a deusa dessa dimensão? Step on everyone around you to get what you want. Walk all over the broken and crush the weak. What the fuck? O que é que se está a passar? Wage war against everyone around you and slaughter your way to the top. You can sit on your throne, justified that it is what they deserved. And when you're alone, surrounded by the bloody pools of your enemies, you can tell yourself they deserved it. A Maloney Meu vira uma Deus. entidade branca muito brilhosa e começa a quebrar a realidade por trás dela. A Elon mal enxergando o que tá acontecendo e diz que a Elon faz tudo isso pros seus inimigos só porque ela acha que eles merecem. Just like they said to you when you were burning. Nossa. Peraí, vamos tentar entender as frames escondidas. Ok. A primeira, a Elon fugindo de uma carroça no gelo. A Maloney Sim. ensinando a Elon feitiçaria. A Elon, pelo que parece, indo embora, deixando a Maloney. E um texto do demônio a Glazes. A Elon olhando a Nara numa porta com o número 11. Talvez a casa da Nara, só que é numa outra dimensão? Numa Não, velho. A casa da Nara é 33. outra versão da história. E duas pessoas Outra encapuzadas versão. com uma pá num cemitério. E voltamos pro espelho e a mulher do espelho ou a Watcher novamente. What are you looking at? Stop judging me. I do what I do to survive. Nossa. Whatever. I don't expect you to understand. You're a monster. What? Ela está a falar? You're a Caralho. thief of innocence. You're a con artist. You're a murderer. Nossa, velho. Who are you? És tu? You created me. When you and that bitch fucked up the ritual. Oh God. Tá, o Skinwalker então se originou com alguma falha em algum ritual que a Elon e a Nara fizeram errado. No! Ok, ainda bem. Finalmente, a 10 minutos do fim, temos a explicação do que é o Skinwalker. A 10 minutos do fim, meu Deus. Nossa, velho. Pera, a gente já entendeu que o Skinwalker gosta de provocar. Exatamente, pra você ficar mano. mal pelo que você fez de errado. A Elon matou pessoas, controlou a Nara pra conseguir o que queria, e o Skinwalker possuiu a mulher do espelho pra cuspir tudo na cara dela. E depois começa a pegar fogo. Tem umas frames Meu Deus. escondidos também. A Elon roubando a alma de uma pessoa que acabou de matar, e sim, colocando naquelas jarras que a gente viu naquele episódio da banana. Ou seja, a minha teoria é que aquelas criaturas eram pessoas que ela matou na vida dela, na vida real, e que tiveram suas almas roubadas. Depois a gente vê mais uma frame, o que parece ser o Gideon preso e tendo a visão da fogueira, com uma mão na boca assustado. Mas por que ele tá preso, mano? Isso eu não consegui descobrir. Eu Será também que foi não, algo mano. que Elon fez? Ou será que foi preso pelo conselho por ter roubado uma criança? E a última frame não fica muito claro, mas lá atrás aparece uma prisão. Acho que é a do Guido que tava presa, Sim. ou talvez uma casa. E aqui embaixo mostra a Beth pulando do penhasco para sua morte. I can't do this anymore.
Dead. I'm alone. Ah, errei. I'm completely alone. I pushed away the only person who really cared about me. I really am a monster. Nossa, velho, que final é este? I can't take back what I did. But? I can change. Nora, I'm sorry? I'm so Já sabia. sorry. Velho. Que barulho é este? Olha, desapareceu também. My goodness. It's even more beautiful than I could ever imagine. A Elon é lentamente sugada juntamente com a Nara e o Gideon. Ela aceita que é seu fim, se deixa ir embora e as almas dos três vão pra chave. A história deles finalmente termina. Que é aquilo? I'm not really feeling myself lately. You were absolutely magnificent. What? So, what happens now? Go. Search out other children who have fallen from their path and help them reach their full potential. Quem és tu? Okay. Que porra é esta? Golard, explica! Golard, explica! Oh, you poor girl. What am I going to do with you? Congratulations, you just got a promotion. So, now that your journey has ended, what do you plan to do now? Nossa, velho. Meu Deus. Absolutely nothing. E com isso, Cat Ghost finalmente acaba. Spare change, spare parts, old hands, warm heart. Spare change, spare hearts. Então, eu acho que é muita coisa pra engolir, pra ser sincero. Esses 3 últimos... Calma, velho. Pera. Nossa, velho. Fala. Os episódios, mano, foram bem malucos. E muita coisa aconteceu até aqui. Coisas que eu não consegui ligação, não consegui desvendar o que é algo que só o criador sabe. Pra mim, Cat Ghost é uma ligação. Foi um processo de aprendizagem pra Elon. Uma criança que se perdeu no seu caminho, ficou cega pelo seu objetivo, pisando nos outros, usando outras pessoas, e ela não aceitou que estava morta. Então queria viver para sempre, só que no formato de informação, para que ela seja lembrada para sempre pelos outros seres. O que é impossível, mano, porque o universo inteiro é muito maior do que ela imaginava. Como diz a música que você ouviu, somos apenas partículas de poeira, sendo lançadas em lugar nenhum através de um vazio sem fim. Somos as piscadas do tempo, agarrando-se aleatoriamente à vida. Tem um conforto em saber a verdade, que é que tudo que a gente faz não tem sentido.
não importa. E assim ela aprendeu que você não tem controle de tudo, que você não deve usar as pessoas, que tem pessoas que se importam com você. E ela se deixou passar, aceitou que era seu fim, as almas dessa história foram coletadas para a chave, ela quebrou, como a gente viu no primeiro episódio, e se tornou uma rocha que vai ajudar outras crianças perdidas no seu caminho, assim como a Ilum. Tem como a gente tirar muitas conclusões com esse final, com toda a questão dos universos, das portas, as almas que ela coletava, ela controlando o próprio universo dela após a morte, a menina que cavava, o ovo flutuando, os clones do Gideon, o bolo, a mulher do espelho. Será que isso tudo era um jogo? Ou pelo menos que partes eram um jogo? Porque o Gideon tava preso? O misterioso Skinwalker? É muita coisa ainda. É muita coisa mesmo, mano. Se eu soubesse o final disso aqui tudo e pudesse explicar toda a série, eu não sei se eu faria isso. Eu acho muito mais legal ser algo misterioso e que não foi desvendado. Eu entendo o criador da série. Algo que as pessoas se juntam pra descobrir, fazer teorias, fazer ligações malucas, porque muita coisa funciona, muita teoria funciona, entendeu? Afinal, o Cat Ghost é isso. Essa história de terror e comédia maluca. Exato, mano. Não sei se é terror, se é comédia. A cada episódio do jogo. E vai fazendo, na maioria das vezes, suas próprias ligações pra que diabo está acontecendo aqui. São centenas de teorias que existem. E eu aqui, mano, apresentei várias informações sobre a série toda, as coisas mais concretas, mas ainda tem muito a ser desvendado. Exatamente. Eu terminei com esse final meio aberto, porque eu quero que vocês aí nos comentários conversem entre si, discutem, me ajudem também, mano, o que pode ser tudo isso aqui, o que tá acontecendo nesse universo maluco do Cat Ghost. Eu queria agradecer os criadores também dessa série incrível, é muito boa mesmo, cara, eu fiquei muito contente de descobrir isso aqui, e eu fiquei semanas fazendo esse vídeo, porque é algo único, sabe? Eu acho que merece muito mais reconhecimento, cada vez mais reconhecimento. Ainda mais aqui no Brasil, que não vi ninguém falando disso. Eu gostei muito de ter trabalhado nisso, eu sei que menos de 10% das pessoas vão ver até o final, mas mesmo assim, foi muito bom ter feito algo diferente, cara. Apresentar algo diferente pra vocês. Eu nunca vi algo parecido com isso aqui. Foi simplesmente sensacional. E eu sinceramente espero que tenham gostado disso aqui tudo. Se você gostou, não custa nada, vai. Desce aqui e deixa um like, por favorzinho. Me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo futuro. E é isso. Ah, mas o Glart, mas e o último jogo, cara? Se você quiser ver, vai lá no canal do Cat Ghost e baixa. Enfim, é isso. Adeus e muito obrigado mais uma vez. Eu não vou lá. Tchauzinho. Eu concordo com o Golart naquela parte de deixar o final em aberto, eu não vou ver. See you soon, opa que fofos! Tchau, gente. Nossa, vai acabar. Acabou. Ah, velho. Gente, eu não sei o que é dizer. Não sei o que é dizer. Eu vou ser muito sincero, eu ontem perguntei na comunidade se vocês queriam um vídeo inteiro ou que eu dividisse em partes. Mais de 70% queriam um vídeo inteiro e eu fiquei com medo porque nunca tinha feito um vídeo tão grande como este, não é? Eu não saí daqui, não saí. Houve um bug mais ou menos à meia hora de vídeo, mas não foi nada de mal. Eu não me levantei desta hora, nesta cadeira, na última hora e meia. E pensava que ia ser difícil, mas não foi, mano, porque cativou bastante a história. E vou ficar a pensar nisto o resto do dia, tenho a certeza. Eu não tenho muito a dizer sobre o final. Eu fiquei um pouco no final, porque lá está, o final é bastante aberto. Eu acho que houve coisas que não foram explicadas. O mistério que eu mais gostei, digamos assim, foi explicado, e isso é importante, que era o Skinwalker. Foi só explicado a 10 minutos do fim, mas foi explicado. Mano, sério, eu não sei o que é dizer sobre isto. Está aqui para vocês, pessoal. Muita gente pensava que eu não ia trazer por ser 1h30, mas trouxe porque vocês merecem. Deixem like, por favor, deixem muito like neste vídeo. Sério, deixem muito like neste vídeo. Está aqui para vocês merecem, gente. Eu não sei o que é dizer mais. Este foi o vídeo 300 do Salvatore React. Já fiz 300 vídeos em apenas 9 meses. Orgulho-me bastante disso, e está aqui o especial 300, pode ser, para vocês. Um vídeo que ninguém achava que eu ia trazer, mas trouxe, porque foi muito pedido e também porque eu quero apostar mais no Golart aqui no canal. E, mano, a vibe do Golart é uma vibe que é muito necessária aqui no canal para trazer mais variedade. E este vídeo foi a prova disso, mano. Este vídeo foi um autêntico filme que valeu muito a pena trazer. E quem sabe um dia haja uma parte 2, daqui a alguns anos talvez, por parte do Golart mesmo. Não sei, veremos, não é? Já sabem como é que é, pessoal. Se quiserem mais vídeos do Golart aqui no canal, digam aí nos comentários. Mais vídeos também de outros youtubers, digam aí nos comentários. E, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal, fiquem bem e até à próxima. Tchau!